Olá! Tá começando o 145º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, já com crise de abstinência, né? Claro, eu nem sei começar mais o A Fonte sem falar de Severance. Pois é, estamos sem Severance, mais uma semana. Sinto falta. Eu falei pra Lari, toda quinta-feira à noite, de quinta pra sexta, eu vou ver o último episódio da temporada. Preciso arrumar uma coisa nova pra ocupar esse dia e horário específico assim da semana. Vai fazer falta. É, com certeza, eu também. Agora estou aproveitando para ver outras coisas. Não no Apple TV Plus por enquanto, mas estou aproveitando para ver outras coisas que eu estava com vontade, né? Para preencher esse vácuo, justamente. É, né? Uma do Apple TV Plus que a gente começou a ver aqui, e patina um pouco, os 4 primeiros episódios são idênticos. É aquela Berlin ER. A série médica que estreou agora, uma série alemã, mas agora deu uma engatada, assim, a gente conseguiu alcançar, que tá sendo por semana, né? E é bacana, não é que nem o The Pitt, da HBO, que é muito bom, mas é ok, é mais uma série médica, aquele esquema, mas é ok. Boa. Eu vi que o pessoal tá falando muito de The Studio, né? Que estreou recentemente, tá até aqui na pauta, inclusive. Mas eu ainda não assisti. Na verdade, eu não vi nem trailer. Eu só vi que tá todo mundo falando sobre. Não sei se você viu alguma coisa. Eu quebrei a minha regra e vi o trailer e falei, mas eu tô vendo o pessoal falar tão bem que eu acho que eu vou dar uma chance. E eu não tinha visto que a série tem aquele esquema de as cenas serem cenas contínuas, né, gravadas de uma levada só. Isso é uma coisa que, por exemplo, aquela série Adolescência, que saiu na Netflix recentemente, que é excelente, vale muito a pena Tá ver, na é um minha tema fila incômodo. também essa. Cara, assim, tem que estar com o emocional em dia. Muito boa, mas cada episódio de 1 hora é gravado em uma sequência só, sem corte escondido, de fato, é tipo um teatro cada um dos episódios. E essa The Studio me parece, pela matéria que eu vi no 95Mac, também tem pelo menos cenas gravadas assim. Aí eu gostei, essa parte técnica me puxa um pouco mais, né? Eu costumo falar bastante disso Sim. aqui. Vamos ver, mas o trailer mesmo me deu uma preguicinha, porque série de Hollywood, sobre Hollywood, né? É ótimo pra eles. Mas o resto do mundo fala, olha Sim. e fala, tá, esse alto high five o tempo inteiro, assim. Mas eu vou tentar. É, eu vi que tem um elenco de peso, mas também, olhando Uhum. só a descrição assim, não me puxou, mas tá todo mundo falando sobre, então fiquei curioso. Talvez eu dê uma chance e tente assistir ao primeiro episódio. Vamos ver. Boa. É, também, nessa semana a gente teve, porque tá faltando série também, né? Então, vamos ver se essa rola. Pois é. Então. Mais de Severance, uma coisa que pintou essa semana que eu achei bem interessante foi aquele vídeo encomendado pela Apple, divulgado pela própria Apple, sobre como ela foi essencial para o processo de edição, especialmente, é claro, do último episódio, que foi o que ganhou o maior destaque, né? Eu achei bem interessante esse vídeo. Foi um vídeo muito legal, inesperado. A Apple resolveu promover muito o Severance, que é ótimo, né? Porque, sei lá, eu sentia que, como quase tudo da Apple TV Plus, não tinha muita promoção, assim. Nunca teve Ted Lasso. Ted Lasso foi uma das poucas séries da Apple TV Plus que ela realmente promoveu bastante, fez ações. Mas eu sinto que nem Ted Lasso chegou nesse nível de ter essa promoção gigante como Severance está tendo. Nunca teve um behind the scenes de Ted Lasso desse jeito, por exemplo. E aí teve esse vídeo mostrando, né? Severance é editado. Achei até engraçado o final, né? Que eles falam. É editado no iMac, no Mac Mini e no MacBook Pro, né? Não é nem só no Mac, né? Tem ali os modelos listados. E enfim, tem todo um bastidores de como eles editaram o último episódio. Que é bem legal o vídeo. Eu também gostei muito da montagem do próprio vídeo. Mas um detalhe que me deixou bem intrigado, que eu vi muita gente comentando, é que eles não usam o Final Cut pra editar a série, né? Pois é. Eu vi o pessoal repercutindo isso. Primeiro que me chamou a atenção que as pessoas notaram e repercutiram. Mas qual que é o grande choque a respeito disso? Pois é, né? O pessoal tem essa expectativa de que na Apple só se usa Apple. E na prática, eles usam outras plataformas também, que eu talvez. Até porque ali, né, apesar de ser Apple TV Plus, é Apple contratando outros estúdios, outros, né, produção de fora. Esse meio de TV ele geralmente acaba sendo bem terceirizado, né? O Apple TV Plus é mais a plataforma que dá o direcionamento e
paga as contas de todo mundo. Então, cada produtor usa o que lhe convém, usa os equipamentos que achar melhor. E vamos, né, falar que a verdade, dentro desse universo, existem 1000 outros aplicativos de edição que fazem mais sucesso do que o Final Cut. Eu acho que o Final Cut antigamente até era bem popular, mas desde que saiu, acho que era o Final Cut 7, virou o Final Cut que a gente hoje chama de X, né, de 10. Aí é o Pro. E o pessoal, tem muita gente das antigas que não curte muito, diz que a Apple simplificou demais o aplicativo, mas eu vi que deu uma repercussão, né? Olha só, né? A Apple não usa o software dela. Não chega a ser uma surpresa, realmente. Uhum. Mas pra quem não viu esse vídeo, já tá com saudade de Severance, vale a pena ver, é bem interessante. Mostra todo o processo de edição de captação, especialmente da cena, acho que da banda, como é que é a banda de marchinha lá? Isso. Que, né, trocentos ângulos, trocentas câmeras, aí o editor fala assim, pedir pro estagiário aqui alinhar todas as câmeras de todas as cenas pra eu poder ir, conforme eu dou play numa cena, ir navegando entre as câmeras e ver como é que fica mais bacana. E eles fazem uma coisa que eu acho sempre interessante em vídeos assim, que é mostrar como poderia ter sido. Então tem uma cena que mostra o Mark com a Hailey, e o Mark, preciso sair daqui, né, aquela coisa assim. E ele mostra com uma das tomadas sendo só os dois, e ok, passa o recado, mas é que foi pro ar, que ele fala assim, olha agora, olha essa aqui. E é ele com ela em meio a um bando de gente, e eles estão mais no fundo, aí você vê essas pequenas decisões que fazem a diferença para gerar um resultado mais impactante, mais bacana. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, vale ver. São uns bons 10, 15 minutinhos aí. Sim. E bem interessante, né? É um vídeo bem longo até. 12 minutos, 11 minutos e 40. Uhum. E você falou de mostrar, né, como poderia ter sido. Eles também fazem uma comparação com trilha sonora, mostrando 2 trilhas diferentes, por que ele escolheu uma, não a outra. Realmente bem legal ter esse tipo de conteúdo pra quem é fã e pra quem também gosta de edição, né? Eu mesmo adoro conteúdo de edição e acho super legal ver como que funcionam essas coisas. Exatamente. Só uma coisa que eu achei meio tosca que, durante a entrevista, quando eles estão conversando, uma das pessoas fala, então, isso aqui a gente pegou tal e jogou aqui pra poder editar remotamente no Mac Mini e passa, tô só falando disso, né? Aí no final, nos últimos segundos, tem tipo uma montagem, uma colagem de várias frases, aí tem o Ben Stiller falando, junto com o editor falando outra coisa e tal, e aí meio com, sabe, com ecos assim, pra ser aquela mistureba, aquela cacofonia, e o último e a gente usando o Mac Mini. Ah, gente, pelo amor de Deus, que coisa, não precisava, né? Pois é. Mas tá, passou, vai, é deles, faz o que eles quiserem, você, poxa, deu pra passar o recado sem essa, né? Que tosco, isso eu achei zoado. Sim. Mas o vídeo é bom, vale a pena dar uma espiadinha. Agora eu quero trazer aqui um follow-up que o Eric mandou pra gente. A gente comentou sobre o iPhone 16. E pra quem que era, pra quem que não era, né? Quem comprasse, podia falar pra gente como é que tem sido. E o Eric comprou. Ele falou o seguinte, saí do iPhone XR e tô com o 16E. Olha o que a gente comentou sobre a dica de que geralmente esses iPhones são direcionados pra quem tá já com um iPhone há mais tempo, né? E ele falou que depois de semanas com o Bluetooth e o CarPlay falhando com muita frequência, ele comprou o 16E e falou que aparelho fantástico. Tiro do carregador de manhã, vou com GPS 1 hora para o trabalho, uso moderado, volto para casa com GPS, ouvindo a gigahertz, obrigado. E ele falou que está chegando em casa já ainda com 50% de bateria. Ele conclui, acho que um fim de semana sem uso do GPS dura 2 dias fácil, a tela OLED é incrível. Ele falou, sim, comprei uma capa da UAG com MagSafe que achei pelo 95 Toys. Ainda tenho que testar fotos e o perfil e, no geral, sinto que foi um excelente upgrade. Abraço para o Eric e sim, ficou bem óbvio que o público-alvo desse iPhone é a galera que tem aparelhos, principalmente iPhone mesmo, mais antigo. Talvez a Apple nem queira competir só com, talvez, os Androids mais baratinhos, mas também justamente com essa galera que não troca de iPhone há muito tempo. Quem tá vindo do 10R, do 11, não tem MagSafe, não tem 5G, então, né, continua sendo um grande upgrade e talvez essas pessoas não sintam tanta falta desse recurso. Claro que seria muito legal se tivesse MagSafe para introduzir as pessoas. Eu ainda acho um pouco questionável a decisão de não ter MagSafe, mas, de novo, para essa galera que já não tem, talvez não faça tanta falta assim, né? Então, como o Eric disse, ele tá super feliz com o dele. Excelente, obrigado ao Eric. Quem comprou também quiser mandar o feedback, manda pra gente poder trazer de impressão de vida real, uso, mundo real,
Que é diferente das orelhadas minhas e do Felipe, que falando sobre o que aconteceu, né? Essa outra parte é sempre bacana ter essa troca com vocês. E um outro follow-up que eu queria trazer aqui, que é interessante, é que há bastante tempo a gente comentou sobre como a Apple tinha anunciado que os AirPods Pro 2 iam disponibilizar, e disponibilizaram lá fora no começo, um teste audiometria, né, para você poder ver como é que tá, né, a saúde dos seus ouvidos, ver se você tem algum tipo de perda auditiva, como é que é, né, ter uma identificação disso aí. No Brasil, oficialmente não estava disponível, mas tinha uma gambiarra, você usava lá o atalhos e conseguia ativar. Acabou a espera, a Apple liberou para mais um bando de países, incluindo o Brasil, né? Isso mesmo, agora está disponível no Brasil oficialmente. Como o Marcos falou antes, tinha, né, um jeitinho ali de você conseguir fazer o teste, mas tem mais coisas que estão chegando no Brasil agora de forma oficial. Então a Apple liberou não só no Brasil, mas também na Austrália, na Colômbia e na Arábia Saudita. Então todos esses países agora podem acessar o teste auditivo dos AirPods Pro 2 através de um iPhone ou iPad que você faz o teste, coloca os fones e abre o teste lá nos ajustes. E acho que a gente até já comentou lá na época, eu mesmo testei através dessa gambiarrinha, fiz o teste. E é um teste que ele é bem demorado, ele leva ali de 5 a 10 minutos. A própria Apple avisa que é um teste demorado, se ele vai reproduzindo o som, aí você toca na tela toda vez que toca um som para ir testando ali, né, confirmando que você está ouvindo ou não certas frequências. E aí no final ele diz se você tem algum nível de perda auditiva ou se está tudo certo. E quando detectado a perda auditiva, que inclusive a gente, né, já conseguia fazer antes, mas o que não dava para fazer ainda era usar os AirPods Pro 2 como aparelhos auditivos, que daí ele usa esse resultado, faz os ajustes lá, usa os microfones dos AirPods e basicamente transforma os fones em aparelhos auditivos. Isso não tinha como fazer através da gambiarra e agora está disponível oficialmente nesses países. Então, se por acaso o seu resultado aparecer lá que você tem algum nível de perda auditiva, você consegue ajustar seus AirPods para usar eles como aparelhos auditivos. Então, agora oficialmente disponível aqui no Brasil, você consegue fazer isso. Lembrando que é só para AirPods Pro de segunda geração, seja modelo Lightning ou USB-C. Funciona com os dois, mas tem que ser AirPods Pro 2. Não funciona com o de primeira geração e não funciona com nenhum outro AirPods. E aí você tem que atualizar para a versão mais recente do iOS e os recursos já devem aparecer para você lá nos ajustes dos próprios AirPods. Você testou, Marcos? Então, eu testei logo que saiu, né, pela gambiarra. E foi o resultado igual ao que tinha de um aplicativo, que era de teste auditivo, que eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser, não tiver acesso a esse dos AirPods Pro 2, que eu tenho uma leve perda auditiva, um pouquinho mais no ouvido direito do que no esquerdo. Então, não foi uma hora que eu confirmei isso com os AirPods e falei, tá, né? Não teve exatamente uma novidade, mas para poder usar, e tem que fazer a dança da chuva de atualizar os AirPods, é só atualizar o iOS, é no iOS 19, né? No iOS 18.4 que vai sair nessa semana, ou como que acessa agora que tá liberado? A Apple diz, na verdade, que depende de uma atualização de firmware dos AirPods. Então é mais sobre a dancinha da chuva mesmo, de esperar seus AirPods. A Apple tem até um passo a passo que não serve de nada, né? Que ela fala, desliga, liga, põe no carregador e vê o que acontece. Um dia atualiza. Passa um espera. E passa um espera, exatamente. Então assim, se ainda não apareceu pra você, deixa lá seus AirPods no carregador, que uma hora vai aparecer. Mas tem que estar, se eu não me engano, no iOS 18.2 em diante, que foi o primeiro iOS que habilitou esse recurso lá fora. Então, estando no 18.2, é só esperar seus AirPods um belo dia baixarem aí o firmware novo dos AirPods Pro 2, e aí vai aparecer lá nos ajustes do Bluetooth. É muito curioso, porque aqui já faz um tempo que eu estava conseguindo acessar esse recurso nos ajustes, e aí agora eu entendi o que rolou. Foi porque eu fui pra Europa, e aí ficou habilitado pra sempre. Porque eu vi que, eu falei, mas já lançou no Brasil? Eu entrei em contato com o PR da Apple, né, mandei até print, e falaram, não, ainda não tá disponível oficial. Daí conversando, você viajou recentemente? Eu falei, viajei, então deve ser porque você viajou, foi pra um país suportado. Aí no meu iPhone já estava funcionando, mas agora tá oficial, né, supostamente já deveria estar aparecendo pra todo mundo aqui no Brasil. Então fica a dica pra quem quiser muito e não ativou ainda, é só viajar. Só comprar uma passagem pra ir ali. Exato. E eu deixo aqui na descrição o link também pro guia oficial da Apple, que não é exatamente muito útil, sobre como forçar
o update de AirPods que colocou fim a anos de especulação e comprovou que é uma dança da chuva mesmo e vai bem na sorte. Pois é. Agora eu quero começar já com a notícia que acho que mais empolgou o pessoal ao longo da última semana, que a Apple confirmou a WWDC vai rolar a partir de 9 de junho, e aí é a semaninha de anúncios, etc, e palestras, mas a apresentação de segunda-feira, a Keynote, vai rolar em 9 de junho, mesmo esquema dos últimos anos. Eu vi o pessoal falando, bem que a Apple podia, né, voltar a fazer, ser um evento presencial, etc. Ela faz aquele presencial peronomútil, né, o pessoal vai lá e vê no Apple Park, sentando nas cadeirinhas, um vídeo com o Tim Cook e o Craig Federighi antes do palco. Gente, obrigado por ter vindo aqui, vocês são o coração da Apple. Só que aquilo que a gente já sabe que acontece, né? Então tá confirmado. 9 de junho. Saiu também a primeira arte, né, apresentando o conceito gráfico de como é que vai ser essa WWDC. Tem uma parte colorida, tem uma parte translúcida. A gente pode falar a respeito disso aqui. Mas para quem talvez mora lá fora ou quiser ter algum tipo de chance de ver ao vivo, existe uma chance de fazer isso, né? Sim, porque você pode aplicar para participar dessa keynote de abertura da WWDC. Né? A WWDC é um evento que acontece durante toda uma semana. Antigamente era tudo lá presencialmente mesmo. Aí vou fazer lá em San José. Tinha não só a keynote de abertura, mas todas aquelas sessões com os desenvolvedores. Você comprava um ingresso que custava $1.600 e participava ali de uma semana inteira de eventos. Então agora é tudo online, mas você pode participar do primeiro dia, que tem a Keynote, onde a Apple apresenta o iOS 19, vai apresentar todos os softwares novos, e depois tem aquela State of the Union, que também dá eles, mesmo esquema, passa no telão, mas o pessoal pode assistir lá nas cadeirinhas do Apple Park, e o Apple Design Awards, que também é na WWDC, e quem tá lá pode assistir também a esse evento. Se você é desenvolvedor, e quando eu falo desenvolvedor, não é só ter a conta developer que registrar lá no site. Você tem que pagar, fazer parte daquele programa que você paga $100 por ano, e aí você pode participar. Inclusive uma dica, né? Eu sei que já faz um tempo, mas tem gente que ainda não sabe. Faz um tempo já que a Apple deixa você assinar o Apple Developer através do aplicativo do iOS. E o que isso significa? Se você fizer isso, você paga mais barato porque daí o preço está em reais, porque é por in-app purchase do iOS. Então sai acho que uns R$400 é um preço adaptado, né? Porque $100 hoje dá quase R$600 com os impostos. Então, se você assinar pelo app do iOS, sai um pouquinho mais barato. Mas basicamente, se você faz parte do Swift Student Challenger, que também precisa ser desenvolvedor e tal, né? Que você manda lá o seu projetinho, ou se você é um desenvolvedor registrado que paga todo ano, você pode aplicar, tem o site lá da WWDC, que você pode aplicar para participar do evento. A Apple diz que vai aceitar os registros, né, para ser sorteado ali para participar, até o dia 2 de abril, e como eu acabei de falar, um sorteio. Né? Então ela diz que é de forma aleatória, ela escolhe lá alguns dos desenvolvedores que registraram, porque... Inclusive, eu acho muito curioso, né? A Apple investiu tanto lá no Apple Park, tem o Steve Jobs Theater, e aí o evento é em cadeirinha do lado de fora, com um toldo, né? Eu nunca entendi isso, né? Mas, enfim, ela coloca lá, né? Geralmente acho que são umas 1.000, tem capacidade para umas 1.500 pessoas que vão lá pro Apple Park, assistem na cadeirinha, e aí é tudo do seu bolso. Então, você tem que pagar a viagem, tem que pagar, né? Não paga mais o ingresso, mas ainda assim... Você tem que gastar para achar hotel e hospedagem e viagem. Mas para quem tem o sonho de conhecer o Apple Park, para quem quer estar lá dentro da Apple, porque não tem jeito fácil de visitar o Apple Park, a menos que você seja convidado. O máximo que você pode fazer é ir lá no portão e tentar ver alguma coisa da lojinha que fica do lado de fora. Então esse é um dos jeitos de tentar conseguir entrar no Apple Park. Então se você é desenvolvedor, tem o site, o link estará aqui na descrição, e aí você consegue se inscrever até o dia 2, né? Daí no dia 3 sai o resultado de quem a Apple chamou para assistir a keynote de abertura da WWDC lá no Apple Park. Excelente. E o convite, que também vai estar no link aqui na descrição para quem quiser ver a arte, tem aquele WW junto, né, coladinho, DC e 25. Eu acho feio. Eu também, é uma boa ideia, mas na prática, é aquilo que você faz e fala, não, na minha cabeça fica melhor. Enfim, ela tá usando isso faz uns bons 2, 3 anos, aí tem a progressão colorida, que é muito parecida com a progressão colorida do Hello, né, que a gente vê, né, o clássico já cursivo ali que a Apple faz.
E tem o 25 com um efeito acrílico translúcido, semi-transparente, pega um pouquinho da cor até do C, né, que você vê que ela, né, tá refletindo ali. E isso, né, tem sempre aquele estudo forense em cima de tudo que a Apple faz para ver se dá uma dica de como é que vai ser. O pessoal já, então, confirmou mesmo que vai ser tudo semi-transparente, etc. Eu acho que vale dar uma segurada. Vale, assim, por exemplo, WWDC 2018, que é um convite, o convite vai estar aqui também, né? Era tudo branco, com vários efeitos de transparência e materiais diferentes, e o iOS daquele ano não teve nada disso. Mas é claro que juntando esse convite com as especulações das pessoas, com o Mark Gurman vem falando disso, o John Prosser vem vazando umas coisas que eu acho que eu não confio nele, mas também o que ele tem vazado a respeito disso, o pessoal tá vendo um fio condutor aí com essa expectativa de que o iOS 19 e todo o resto dos sistemas tenham mesmo essa pegada um pouco mais de material semi-transparente. Você compra essa ideia ou não? A arte é sua arte e não quer dizer que vai ser assim o iOS. Normalmente a arte é só arte. Eu sempre falo isso aqui na fonte. Se a gente pegar todos os eventos da Apple desde, sei lá, 2020, em quase todos a arte é só o wallpaper novo, né? Tipo, tem uma cor. Geralmente é alusão ao wallpaper novo. Mas nesse ano dá pra especular um pouquinho mais porque os rumores já estavam falando muito disso, né? Que o próprio Gurman falou várias vezes que o iOS seguiria um novo estilo visual, mais parecido com o visionOS, que com essa coisa mais translúcida, profundidade, sombras, coisa que o iOS perdeu um pouco, né? Desde o iOS 7 com aquela coisa super flat que a gente já conhece. E agora com o visionOS a Apple trouxe ali um pouco mais de sombra, justamente porque ele é todo 3D. E a gente tem visto indícios desse estilo visual em alguns apps bem específicos, né? O Sports, que a Apple lançou recentemente, o Convites também, eles seguem esse visual que lembra um pouquinho mais um aplicativo do próprio visionOS. O Fotos, inclusive, do iOS, né? Aquela barrinha embaixo flutuante, acho que já acaba sendo meio que um indício, algo que vem ali do visionOS. Então, dá pra especular um pouco em cima disso mesmo, né? A arte, essa principal que tem o 25 num evento, no estilo tipo de vidro, então isso lembra um pouco aí o que os rumores disseram. E aí se você entra na página para aplicar para participar do evento de abertura, né, da Keynote, tem ali o próprio Apple Park em vidro também, com os reflexos aparecendo, então bate muito com o que os rumores falaram, mas também tem que sempre ter essa cautela, porque às vezes a arte só quer mostrar um wallpaper novo, nem isso. O Marco citou a WWDC 2018 também, tinha lá tudo branco, uns elementos, parecia vidro e no fim não aconteceu nada, não mudou nada em nenhum sistema naquele ano, continuou tudo a mesma coisa. Então, às vezes é só a arte mesmo. Sempre tem um pessoal que fala, o pessoal que faz a arte talvez nem viu o iOS novo, né? Provavelmente só alguém chegou nele e falou, a gente precisa de uma arte que tenha isso, né? Não significa que eles viram tudo, que eles sabem como que a coisa vai ser, mas não dá pra negar que, né, que combina muito bem com todos os rumores sobre o novo visual do iOS 19. Exatamente. Então o consenso é que a gente vai ver uma mudança e que vai dar um passo na direção da parte de materiais, translucidez, refração de luz, do visionOS especialmente, o que não quer dizer que tudo vá ser ícones redondos flutuantes com o material atrás, né? Penso porque tem iPhone que não vai nem conseguir renderizar isso por conta de hardware mesmo, né? Mas uma coisa que você postou no 95 Mac que foi interessante foi aquele App Clips, né? Que é uma tecnologia que ninguém lembra que existe, que a Apple lançou há alguns anos. Existe uma forma de basicamente sentir na mão ali, né? Como é que ver com os olhos e com as patas. Como é que deve ser o iOS 19 se for seguir esse conceito que o pessoal está comentando, né? Isso, o designer pegou, né, esses rumores todos sobre a inspiração do visionOS, elementos com mais estilo de vidro fosco, com sombras, profundidade, e criou esse mockup interativo através dos App Clips. Os App Clips são mini apps, basicamente, para o iPhone, que você consegue testar a parte do aplicativo sem ter que instalar, baixar, ele carrega ali, né, como ele é menorzinho, carrega na hora, você consegue interagir, fecha e aí segue sua vida. Então, a Apple fez isso com a ideia de você, né, disponibilizar coisas que talvez não precisa de um aplicativo completo para experimentar, né, o próprio
TikTok, Instagram tem App Clips, então, sei lá, você não tem o TikTok instalado, alguém te manda um link do TikTok, você consegue só visualizar aquele vídeo específico dentro do App Clip sem ter que baixar o TikTok inteiro. Esse é um exemplo. E aí tem um aplicativo chamado Play que você pode fazer mockups e disponibilizar esses mockups. E aí um designer fez esse mockup do iOS 19 que tem ali, né, o widget do tempo também com um estilo um pouco mais redesenhado, os próprios widgets de bateria, widgets padrão do sistema com um fundo mais translúcido, porém com borda, com sombra, que dá uma profundidade, não fica aquela coisa que hoje é translúcido, só que é flat, né? Você não tem muita sombra, então parece que é muito chapado com o plano de fundo. E aqui a gente tem, né, uma profundidade, dá essa impressão de que é uma coisa meio 3D, né? Que os widgets estão saltados assim em relação ao wallpaper e, claro, os ícones redondos. E nesse mockup você consegue abrir ali os ajustes, dá para você ter claro, tudo falso, né? Mas você consegue interagir com os ajustes. Tem o aplicativo de câmera que parece um pouco com aquele que o Jon Prosser tinha vazado no começo do ano. Então, para quem quer brincar, ver se compra essa ideia de ícones redondos, que ninguém nem sabe se vai ser redondo ou não. Eu acho muito engraçado isso, porque falou que vai ser inspirado no Vision OS, automaticamente todo mundo já tá falando de ícone redondo. Mas eu até pesquisei, não teve nenhum report de gente falando que o ícone vai ser redondo, né? Mas o pessoal já comprou a ideia de que vai. Eu ainda acho que não. Talvez a Apple arredonde um pouquinho mais. Mas historicamente ela sempre gostou de distinguir os ícones. O ícone do macOS tem um jeito, watchOS tem um, VisionOS tem um, tvOS tem um. Acho que os ícones não vão ser tão diferentes assim, mas quem sabe, né? Porém, se você quer brincar com essa ideia do iOS 19, né, com base no que a gente escutou por aí até hoje, tem esse App Clip que é bem legal. Excelente, então testem, aí vocês contam pra gente o que vocês acharam. Agora, uma coisa que veio nessa última semana a respeito do que pode chegar em sistemas futuros tem a ver com saúde, que é um campo que a gente está vendo cada vez mais como é vasto para exploração, com a ajuda de modelos de aprendizado de máquina, não tipo ChatGPT, mas um jeito de entender, consumir, tratar e falar com você sobre os seus dados de um jeito muito mais eficiente do que os métodos que existiam antes. E essas IAs, que são baseadas em grande modelo de linguagem, têm uma facilidade gigantesca de consumir muitos e muitos dados e deixar você explorar isso de jeito que não dava para fazer antes, não com essa facilidade toda que a gente está vendo. E pintou uma história de que a Apple quer, finalmente, né, vai passar a disponibilizar para o público um jeito de explorar melhor os dados todos que ela coleta de saúde e até não é entrar no mercado de oferecer algum tipo de acompanhamento médico, mas é um pouquinho. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você viaja muito, se você trabalha muito na rua, você depende de Wi-Fis públicos que você não conhece, que você não controla e que não dá para saber, primeiro, como é que está a segurança desses Wi-Fis e, em segundo lugar, o que acontece com os seus dados que são coletados, né? Então, os sites que você acessa, os arquivos que você manda para lá e para cá, né? Qual que é o seu aparelho, quem é você. No fim das contas, muitos desses dados são coletados para depois construir um perfil ao seu respeito e vender esses dados para fazer publicidade direcionada, mas você pode falar não com a ExpressVPN, porque tudo que você trafega roteando pela ExpressVPN passa a ser criptografado e nem ela tem acesso a esses dados, o que é ótimo, isso sem perder em velocidade de conexão. Eles investem muito na estrutura para você rotear os seus dados onde quer que você queira ao redor do mundo e você não piorar a sua experiência, o seu dia a dia por conta disso. E para streaming é especialmente bacana porque, dependendo do país que você se conectar, eles têm mais de 100 países que você pode rotear a sua conexão, você vê o catálogo desses países que é diferente em relação ao catálogo que tem aqui no Brasil. Eu uso muito o Max, especialmente, para fazer isso. Então, para testar por um mês e ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, na Apple TV, né, como eu uso, na TV direto, dependendo do modelo, no roteador de casa direto também, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês e aí, se você assinar o plano anual, você tem 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/afonte, o link está na descrição. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Obrigado e vamos lá
de acordo com uma matéria interessante que eu vi lá no Night 5 Mac, a Apple quer basicamente replicar a função de um médico de família, talvez, a partir do ano que vem, com uma coisa chamada Project Mulberry. Isso veio a partir de um dos vazamentos recentes aí do Mark Gurman. Felipe, o que é isso? Basicamente, o que o Gurman disse é que a Apple vai usar um agente de IA para entender melhor ali os seus dados de saúde e explicar isso de uma forma que ele consiga te dar dicas do que você pode melhorar. Até pra gente fazer um paralelo com o Gentler Streak, uma época que a gente gosta muito, que o que ele faz é basicamente mastigar ali tudo que a gente tem de dados coletados pela Apple Watch, desde quanto tempo você dormiu, a temperatura do seu pulso, batimentos cardíacos, né? Ele calcula ali uma média e fala, ó, tá tudo bem com o seu corpo, ó, eu acho que você tá doente. O próprio WatchOS, a Apple colocou um recurso parecido no WatchOS que você dorme com o seu Apple Watch por não sei quantos dias, acho que são pelo menos 7 dias, e aí ele começa, ó, tá tudo ok com o seu corpo, ó, eu acho que não tá ficando legal. Teve um tempo mesmo que eu peguei resfriado, e antes de eu começar a sentir os sintomas do resfriado, o Apple Watch já tava falando, tipo, ó, seu corpo tá meio estranho, se prepara que vem bomba aí. Então a ideia é justamente usar, eu acho que ainda mais, porque isso já é IA, né? Volta naquele assunto que a gente fala IA, a gente pensa em chat GPT, mas IA também, né? Os algoritmos, entender essas coisas também é IA. Mas a ideia, com certeza, é usar ainda mais, para mais coisas, para dar ainda mais informações sobre o saúde. Porque hoje o saúde, pegando se você abre o aplicativo saúde do iPhone, ele virou um amontoado de informação. Tem um monte de coisa lá, mas mesmo que tenha uma descrição, que cada item que você abre tem lá, é isso, esse identificador, esse número é para tal coisa, mas é meio complicado você entender tudo. A ideia, acho que realmente é pegar, criar uma IA que mastiga todos esses dados e fala, tá legal o seu corpo. Não, ó, você talvez tá doente, talvez pode ser isso aqui, porque dá para identificar, né, certas doenças com IA. Isso eu acho muito legal. Inclusive, eu lembro que eu teve uma vez que eu tava sentindo umas dores, eu falei, deixa eu me consultar com o doutor ChatGPT aqui, só de curioso. E aí eu fui falando, ó, tô sentindo um negócio aqui, não, ele é desse lado ou desse? Não, é desse lado aqui. Ele, ó, pode ser tal coisa. E no fim era mesmo. Então, era uma coisa simples, mas enfim, só pra mostrar que a IA consegue ter conhecimento de certas doenças. Eu vi também um caso recente, eu não lembro se foi no TikTok, alguma coisa assim, que o algoritmo do TikTok conseguiu mostrar para a pessoa um vídeo sobre o que ela tinha com base em todas as pesquisas que ela fazia de sintomas. Então, dá para você usar tudo isso para chegar numa conclusão e, pelo que eu entendi, é algo mais ou menos nesse caminho que a gente vai ter no iOS 19. O Gurman até fala que a Apple, para dar uma credibilidade maior ao recurso, para não ficar só aquela coisa, IA, ela vai gravar vídeos com médicos, para daí, dependendo do sintoma que você tiver, ela vai colocar lá, ó, assista ao vídeo do médico tal, né, gravado ali pela própria Apple, falando mais sobre o sintoma que você está tendo, ou como melhorar, enfim. Então, ela vai ter esse cuidado, né, de fazer esse trabalho com médicos, com especialistas. O Gurman até falou que parece que ela está alugando uma espécie de estúdio, né, lá na Califórnia mesmo, para gravar esses conteúdos médicos. Então, a gente deve ver aí um investimento maior, uma repaginação no aplicativo saúde. Eu achei muito legal, porque, de novo, usar esse tipo de... A gente fica falando de IA e tal, né? Pensa em imagem generativa, playgrounds, correção de texto, mas usar IA para esse tipo de coisa, aí realmente é muito bacana. Exatamente. E muito antes de Transformer e tudo isso, eu tinha visto uma entrevista que era com alguém da Microsoft comentando sobre o Bing na época, e ele falando sobre... A essência foi assim: o equilíbrio entre privacidade e segurança, ele é importante. Hoje em dia, no Bing, a gente não tem, por exemplo, como fazer um acompanhamento de longo prazo com as pessoas. Elas pesquisam múltiplos sintomas ao longo de 10 anos, e a gente com esses dados todos em mãos fala, poxa, a pessoa há 10 anos pesquisou sobre isso. Aí pesquisou sobre isso faz uns 3 anos, agora está pesquisando sobre isso. Juntando isso tudo, sei lá, pode ser um tumor. E a gente não tem como alertar a pessoa a respeito. Tudo bem que é um caso extremo, né, justamente para passar esse ponto, mas isso rola, né? E claro que nada disso substitui você. Se você está sentindo alguma coisa desconfiado, vai falar com o ser humano que tem um diploma que possa te ajudar com isso. Uma coisa não substitui a outra, mas ajuda, né? E agora, dá justamente para fazer isso, né? O aplicativo de saúde, ele, né, para quem usa um Apple Watch, para quem registra, vai fazer, ele é uma fonte
gigantesca de trocentos mil tipos de dados, desde que você faz exercício até dados coletados silenciosamente, como o do coração, que ele vai medindo de pouquinho em pouquinho. Então você tem isso tudo, esse histórico de anos de dados coletados, jogar um LLM em cima para entender as tendências e com base nisso te dar sugestões, sejam de uma coisa urgente ou de melhoria pequena de qualidade de vida, é excelente. E você embasar isso com vídeos gravados com profissionais de medicina de verdade, tipo o Fitness Plus, só que da saúde, né? Dá pra imaginar como é que vai ser. Vai ser um sobre como melhorar as tendências do seu sono, ele falando pra você fazer higiene do sono, não ficar vendo telefone até tarde, blá, blá, blá. A gente sabe como é que vai ser esse início, mas isso pode evoluir pra uma coisa extremamente poderosa e útil. A gente vê no Android, eu não sei se foi no evento da Samsung ou no evento do Google mesmo recente, mas que eles iam passar a aplicar LLMs em cima dos dados coletados de saúde para fazer sugestões para você. O seu treino tem que ser desse jeito aqui, porque a gente sabe que a sua taxa de recuperação ela tende mais para cá, que o seu nível de descanso, você geralmente tem mais energia de manhã, à tarde, à noite, esse tipo de coisa já está começando a acontecer. E isso sendo feito do jeito privado que a Apple promove, as coisas todas que ela quer sempre fazer, pode ser muito bacana. Então, cuidar da saúde tem dois jeitos, né? Tem o jeito proativo, com base no que eu sei sobre você, tá aqui como você pode potencializar o seu cuidado da saúde, e tem o outro lado, que é isso que você falou, né, Felipe, de acompanhar alguns sintomas e com base nisso você já prevê que você vai ficar resfriado, por exemplo, né? Eu falei, o coração lá, o fibrilação atrial, aconteceu comigo, ele pegou o meu pulso e falou, corre pro hospital que você tá batendo errado. Eu fui e tava mesmo, e tratei, e hoje em dia tá sob controle, não dá pra curar, mas tá sob controle, então isso é uma coisa bacana. Isso tudo é muito legal, o potencial disso é muito gigantesco. Vamos ver que passo além que a Apple pretende dar com esse projeto Mulberry, porque a perspectiva eu acho excelente. Isso, quanto mais IA jogar, melhor, vai salvar vidas, literalmente. Isso é excelente, né? Com certeza, me empolgou bastante, mas um asterisco que o Graham falou, que a ideia é lançar isso no iOS 19.4, então estamos falando de um lançamento lá para abril do ano que vem, né? Talvez ela deu um teaser na WWDC, mas vai ser aquele tipo de recurso que vem amanhã ou depois. Mas é promissor, espero que dê certo. Sim, com certeza. Pode demorar, mas chegando. 19.4 a gente pode esperar para ser atrasado, é o que a gente está vendo desse padrão, especialmente quando o assunto é IA. Mas há IAs e IAs. Essa aqui é a mistura perfeita entre o que a Apple fala, gente, estamos fazendo IA há não sei quantos anos, mas não era tipo um chat GPT. As pessoas falam, então não quero. Não. E juntar essas duas coisas é bom, né? Agora, você poder conversar com o LLM a respeito desses dados que ele próprio entendeu, explorou e achou padrões, o poder disso é gigantesco. Agora, antes disso, tem que sair o iOS 18.4, que está em beta já faz um tempão. A expectativa é que ele chegasse no começo de abril, estamos em 31 de março. O pessoal pode esperar que ele chegue, na verdade assim, que a altura que for sair a fonte de hoje, ele já tenha saído, ou deve sair nos próximos dias aí nessa semana? Eu acho que eu faria uma aposta que vem amanhã, dia 1º, porque Felipe, Lady Murphy, voz de narrador, o que aconteceu? Pois é, eu falei, saiu dia 1º. Não saiu dia 1º, saiu hoje, dia 31. Eu acho que a Apple está feliz em falar que ela conseguiu cumprir algum prazo. Porque ela disse que sairia em abril, mas saiu antes até, né? Então tá aí, a iOS 18.4 disponível para todo mundo a partir deste momento. Exato, então tudo que a gente falar que vai sair, já saiu, mas de volta pro papo. Amanhã, dia 1º, porque no site da Apple, né, porque quando a Apple anunciou a Apple Intelligence em mais idiomas, incluindo o português do Brasil, que é um dos recursos do iOS 8.4, eles falam lá, Apple Intelligence disponível no Brasil no início de abril. Como a Apple já lançou 2 versões RC, que é aquela build pré-lançamento, e ela pode vir a ser oficial, já tiveram 2 dessas, eu acho que realmente o início de abril pode ser dia 1º de abril mesmo, porque mostra até uma certa pressa da Apple em empacotar essa versão e mandar para todo mundo, né? Como a RC já está disponível, é mais agora uma questão da Apple apertar o botão e disponibilizar. Então, chuto que talvez amanhã à tarde, hoje, né, por ela ter falado início de abril, né, não é impossível, mas talvez ela espere até amanhã e aí libere o iOS 8.4 para todo mundo. Beleza, e só você falou um pouquinho sobre isso. É bastante coisa que vai chegar nessa versão do sistema, o que é sempre legal de ver, né? Mas quer dar uma recapitulada do que é importante, do que é relevante o suficiente para ganhar destaque aqui no episódio da fonte? Que o pessoal pode esperar
para usar quando pintar o sistema? Então eu falei agora, né, um dos recursos é a expansão da Apple Intelligence, suporte a mais idiomas, então é a primeira vez que vai funcionar com idiomas além do inglês. Tem, né, português do Brasil, alemão, francês, italiano, espanhol, chinês, então também vai chegar a Apple Intelligence lá na China, que era outra questão, mas a Apple conseguiu fazer, né, ali contornar tudo e vai habilitar Apple Intelligence em mais países. Tem também, ainda sobre a Apple Intelligence, as prioridades de notificação, que era um dos recursos prometidos lá atrás, e agora vai chegar que a Apple Intelligence vai detectar ali no bolo de notificações o que ela acha que é mais importante, vai separar e deixar no topo da lock screen. Então é um recurso legal que está chegando. Tem algumas melhorias no aplicativo Fotos, no Safari, mas em geral o foco dessa atualização é realmente habilitar Apple Intelligence em mais idiomas. Para quem tem Vision Pro, tem um aplicativo novo para gerenciar mais fácil ali as coisas do Vision Pro. É um aplicativo que parece o aplicativo do Apple Watch hoje, mas para quem tem o Apple Vision Pro, lá nos Estados Unidos a gente até comentou, tem atualização no Apple News Plus, que agora mostra receitas, tem todo um catálogo, tem uma API de receitas que a gente acha que vai ser usado para aquele HomePad, né, que a gente fala bastante aqui dos rumores, mas até agora mesmo, né, por enquanto só as receitas mesmo no Apple TV Plus. Essa atualização ela era para ser maior do que ela realmente é, porque era a atualização que a Apple ia usar para lançar a carangueja mais avançada, que a gente já sabe, não rolou, a Apple teve que falar que não veio aí, e no fim das contas acabou sendo só a atualização que vai expandir Apple Intelligence para mais idiomas. Tem, né, no release completo, até no 95 Mac tem lá a matéria com esse release, tem todos os detalhezinhos, tá atualizando, ela corrige bug, muda detalhezinho, tem aquele recurso de música ambiente na central de controle, então tem bastante coisas pequenininhas, mas grande mesmo, que dá para destacar é Apple Intelligence em mais idiomas e esse aplicativo do Apple Vision Pro. Beleza. Eu, como não tenho o iPhone compatível com o Apple Intelligence, meu contato, especialmente com ela agora disponível em português, né, que eu estava usando, eu cometi a loucura de usar o beta no macOS só para poder testar a Apple Intelligence em português. E uma coisa que funciona melhor em inglês, né, e dava até para entender que era óbvio que isso ia acontecer, é o lance de resumos. Em português tem, é bacana. Então, resumo de notificação, por exemplo, tá bem fraco em português, mas agora tem, né? Chegaram 3, 4 notificações de alguma... É que eu fechei as notificações aqui, tirei as do Mac, mas os resumos não são tão úteis assim. Então ele resume do jeito errado. Ele te dá, fala o que é, mas você não tem o contexto do que é, então tosco. Do tipo, sei lá... não vou conseguir pensar em exemplo agora. Se pintar algumas aqui eu falo, mas tá ok. Mas tá meio fraquinho. E o resumo do Safari é interessante, é meio escondido, né? No Safari você está com uma matéria aberta, você primeiro ativa aquele modo de leitura, que tem até o atalho, que é o Command-Shift-R, e aí, com base nisso, você pode ter o botãozinho ali de resumir na parte de cima. O resumo em inglês tende a ser melhor. Por exemplo, uma matéria falando, tá aqui o lançamento do iOS 18.4 com 3 funções. Aí na matéria explica a primeira função, a segunda e a terceira. O resumo em inglês tende a falar, tá saindo o 18.4, com 3 funções, são essa e essa. Em português, fala assim, tem 3 funções. Tá, quais são, né? Você não me resumiu, você me contou, assim, o título já me diz isso, né? Então, isso é uma coisa que eu sinto falta de poder mandar um feedback, não tem feedback de resumo, mas uma coisa que estava quebrada e está funcionando melhor agora é a seguinte, você tá em uma página em inglês, você usa a funçãozinha do Safari para traduzir para português, aí você abre o modo leitura e o resumo gerado é em português. Tava bem 50-50, às vezes era português, às vezes era inglês. Ainda acontece ele não pegar a tela nova em português, mas é uma coisa que eles estão melhorando, então é uma coisa ok, né? O que eu e o Rambo a gente tinha comentado e observado que esse jeito de usar IA em cima de site é interessante, que é o seguinte, para resumir a página, você tem que necessariamente estar com a página aberta. Quer dizer que você necessariamente viu os anúncios da página, tá roubando o dinheiro e criando um material resumido de IA em cima do trabalho de alguém que não vai ser compensado por isso. É excelente essa implementação. Então, se for para usar uma IA, essa pelo menos é justa ali com os sites, ao contrário das outras, especialmente de busca. E eu fico bem ambivalente em relação a isso, porque a utilidade disso é gigantesca. Vai ser o padrão de pesquisar na internet muito em breve. É muito, muito, muito útil, mas cada vez que a gente usa, a gente sabe que está prejudicando o site, que a resposta veio, você não entrou lá. Você pode entrar se você quiser, mas geralmente as pessoas não entram, né? Então,
tem essa ambivalência. No caso de resumos do Safari com Apple Intelligence, isso não acontece, o que dá um karma bom, com um quentinho no coração, sabendo que não está prejudicando ninguém, né? Então, de Apple Intelligence, o meu uso tem sido esse, resumo de e-mail, né, que ele mostra aquele resuminho de uma linha do que é o e-mail. Isso é super útil, dá um contexto bacana, em português especialmente, funciona legal, né? Chegou uma conta, geralmente o resumo traz assim, a data de vencimento e o valor da conta. Perfeito, exatamente o que eu preciso saber, né? Então esse tipo de coisa é bacana. Então testem e comentem com a gente, né? Usos novos que vocês vão dar, como é que tem sido a utilidade, como é que vai ser ao longo dessa semana a primeira impressão disso. Sempre é bom saber o uso real de todo mundo. O Marcos comentou sobre o resumo de notificações em português e eu já percebi que em alguns casos o resumo até aumenta a notificação. Vou dar até um exemplo aqui, algo que aconteceu parecido, não foi exatamente assim, mas sei lá, eu recebo uma mensagem do Marcos falando: vou assistir ao episódio de Severance hoje à noite. Aí eu resumo: Marcos vai assistir ao episódio de Severance hoje à noite. Eu falo: pô, mas é a mensagem original? O que você resumiu aqui? Você aumentou a mensagem, né? Então, eu acho que falta ainda uns ajustes pra talvez, tipo, a mensagem é muito curtinha? Não precisa resumir, né? Mas sim, tem umas coisas assim que daí parece que ele começa quase um delírio mesmo, né? Porque aumenta uma coisa que nem precisava. Uhum. E geralmente ele pega se é um bando de notificação que ele tá juntando, ele pega 3 fatos. E parece que ele tem um limite de caracteres para resumir nos 3 fatos. Então, às vezes, o resumo de uma mensagem é tipo uma palavra, sei lá, decepção. Tá, isso não me diz nada do que está dito aqui, né? Mas é uma coisa que com o tempo vai ser corrigida mesmo. Mas hoje em dia fica engraçado se você lê as mensagens e depois lê o resumo, aí você fala: nossa, entendi, mas cara, que volta que você deu para não me dizer nada. Então tá engraçado nesse momento. Mais do que útil, talvez. Agora vamos falar um pouquinho sobre bastidores do que pintou nessa última semana. Na quarta noite, foi super estranho o timing dessa notícia, saiu a informação de que a Apple deu uma mexida na parte de varejo, tem uma pessoa nova à frente da liderança estratégica de lojas da Apple, que é a Vanessa Trigubb. Eu vou chutar que é assim que se diz o nome da Trigubb, talvez seja. Que mudança foi essa? O que aconteceu? Nossa, o pessoal de retail da Apple tem uns sobrenomes bem complicados, né? O da Angela até hoje eu não sei falar, mas... Arendts, eu acho que é. Isso, Angela Arendts. Mas a Apple tem uma nova VP, né? Uma vice-presidente de Retail Stores, e é um cargo novo, né? Porque, na verdade, quem fica ali à frente de loja sempre era um cargo junto com outra coisa, né? A Didi O'Brien mesmo, ela é tanto retail e RH, né? Que é aquele cargo que ela assumiu de chief de pessoas, né, basicamente. Ele é isso, é RH e lojas. Mas agora a Apple tá quebrando ali um pouco essa função e pegou alguém para cuidar especificamente de lojas. Ela inventou um cargo para a pessoa cuidar só de retail stores, porque também tinha, né, retail e operações. Agora não, agora tem um cargo só para cuidar de retail e quem vai cuidar é essa Vanessa Trigubb, que agora é a vice-presidente de lojas da Apple ao redor do mundo. Ela já trabalhava ali cuidando de lojas em regiões específicas e agora ela vai cuidar de operações globais. Então, basicamente, a Apple tentando ajudar ali a Didi O'Brien, que, apesar de ainda continuar de olho nas lojas, ela vai poder dar mais atenção a outros setores da Apple. Então, uma mudança que, né, por enquanto, a gente não sabe muito o que esperar dela, mas, né, a gente sabe que as lojas da Apple vêm passando por mudanças. Na época da Angela mesmo, ela reformulou completamente as lojas da Apple, que até já comentamos aqui na fonte, foi quando as lojas passou de loja de eletrônico para boutique, que a Angela Boutique, ela veio... é a palavra que me veio. Né? A Angela ela vem desse setor, ela era da Burberry, então ela trouxe esse estilo de boutique para as lojas da Apple, que até gerou um pouco de controvérsia. Depois a Angela saiu, a Didi O'Brien ficou responsável pelas lojas, e aí eu acho que a Apple acabou encontrando um meio termo, que tanto que hoje, se você for em algumas das lojas que foram reformadas por últimos, elas já não tem mais, são lindas, mas não tem mais tanta árvore dentro, que a Apple tinha que, não, vamos encher a loja de árvore e colocar banquinho, que a Apple vai ser o lugar que os jovens vão querer tomar. Não colou isso. Então a Apple voltou um pouquinho atrás, porque no fim das contas a Apple tem que vender iPhone, cabo de celular, então tem que estar com o produto ali, né? Então ela voltou mais dar destaque para os produtos. Algumas lojas mais recentes até voltaram com o Genius Bar, né? Com o jeitinho lá que tem realmente um balcão, assim, para você ir sentar. Que nas últimas reformas da Angela, o Genius Bar virou só uma mesa que você senta lá com a pessoa, né? Agora tem, de novo, umas áreas dedicadas a isso.
Então vamos ver se de repente com essa nova presidência de Retail Stores a gente vê outra mudança significativa, mas também não é do dia para a noite, né? Então até a gente ver, começar a ver os resultados dessa mudança de direção, vai levar aí, diria, pelo menos um ano para começar a aparecer nas reformas das próximas Apple Stores. As lojas da Apple, elas têm um problema de crise de identidade faz tempo mesmo, né? Faz sentido, assim, né? Da parte conceitual, o que a Angela Arendt tentou fazer é válido. Porque existia todo o Black, dava uma preguiça. Ela refez as lojas com o Johnny Ive. O conceito novo de lojas foi um produto da Apple que o Johnny Ive trouxe. Aquilo de, né, os carregadores você passa a mão por cima. Faz tipo força do Star Wars, aí abre a tomadinha. A parte toda de ser árvores. Eu lembro dela falando, a gente quer que a Apple vire a praça da cidade. Blá, né? Mas que as pessoas venham pra cá e se encontrem, se divirtam. Porque da parte conceitual, as pessoas terem na Apple a referência de se encontrar, diversão, criar conexão maior com a marca, etc. Dá para entender essa parte conceitual. Mas na prática, as lojas da Apple são uma zona desconfortável, cheio de gente que está irritada porque teve que esperar muito. E não é só na do São Paulo, na do Rio, em qualquer lugar do mundo que você for, é um formigueiro, né? Não dá para você ir lá e sentar, conversar com seus amigos tomando Starbucks, não existe isso, né? Virou só uma coisa aspiracional da própria Apple se enganando de que esse era o novo conceito da Apple. Quando a Angela Arendt chegou, vindo da Burberry, ela refez a marca da Burberry muito bem. A Burberry, quando ela foi escolhida para ser a CEO, as pessoas que usavam Burberry não eram as que a marca queria que usasse. Eu vou colocar esse eufemismo aqui, né? E ela reformou a marca e reposicionou com base muito no reposicionamento de lojas, experiência de lojas, tinha uma parte tecnológica, todas as lojas que era interessantíssima também, de fazer sugestão para você, sabendo que você era você. Tudo fez sentido, mas não encaixou para a Apple. Foi passando o tempo, foi nessa época que o Felipe falou, né, que a função era vender iPhone, né? E foi uma das primeiras vezes, durante essa reformulação toda, que a Apple precisou dar um empurrãozinho para vender iPhone, que ele desacelerou ele vender meio sozinho. E aí, logo que trocou da Angela Arendt para Deirdre O'Brien, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos visitando o meu irmão, e era curioso que você ia entrar na loja que desviar de uma placa do tipo, compre iPhone, quer pagar quanto, sabe assim? Então foi uma mudança muito grande. E deu para ver que a Angela Arendt era 100% contra fazer isso, e nessa necessidade de ser mais varejo, ela acabou falando, bom, não é comigo, aí botaram a Deirdre O'Brien, e ela fez, né? Passou a ser muito mais incentivo de venda, porque a loja é para isso. Aí você pega o conceito original de lojas, lá do Steve Jobs com o Rubinstein, talvez? Isso. Eu não lembro, acho que foi ele, né? Que foi as primeiras lojas, o conceito, etc. Tem um vídeo que é super bacana, vou deixar na descrição aqui, de o Steve Jobs bem orgulhoso, explicando o conceito da loja. Você entra aqui, primeiro quarto da loja, você viu todos os produtos, a linha inteira, aí tem acessórios, tem os softwares, tem a parte de experiência, tem a Genius Bar, né? Tudo isso faz sentido. Uma Apple de 20 anos atrás, que era menor, né? Hoje em dia é difícil. A escala que a loja da Apple tem que atender, que virou uma grande assistência técnica, no fim das contas, não é a mesma. Você foi na da Espanha, né, recentemente, lá da Passeio de Graça. A minha experiência lá, eu não consegui fazer eu queria só saber se tinha um MacBook Pro. Não consegui. Eu passei 15 minutos ali desviando das pessoas, escuta rapidinho, peraí, vai. Eu falei, deixa pra lá, né? Vou comprar uma batata no Five Guys que eu vou sair mais feliz. E desisti, né? Então, é um desafio enorme que a Vanessa Trigubb, eu acho que deve ser Trigubb, vai ter, que é de resolver esse problema. Quem vai numa loja da Apple hoje e sai dali satisfeito é a exceção, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ela deve ter que colocar mudanças rápidas para mostrar não só serviço, mas para tentar desatar esse nó. Vai ter que puxar um band-aid para fazer isso, né? Vamos ver. Vai ser interessante observar daqui a 6 meses se a notícia vai ser Vanessa Trigubb sai agora, a loja volta pro pé da Deirdre O'Brien, ou se ela vai ter promovido alguma mudança de verdade, né? Mas tem que ser rápido. Com certeza, você falou que as lojas viraram assistência técnica, é basicamente isso, né? Hoje a gente tem mais de 2 bilhões de dispositivos Apple ativados ao redor do mundo. Então imagina toda essa galera indo atrás de suporte, de comprar cabinho. Eu sei que, né, a própria Apple tenta se fazer como uma marca de luxo. Até teve uma época que eles forçaram muito esse conceito. O Apple Watch de ouro, né? Tinha até literalmente aquelas boutiques de Apple Watch em alguns lugares do mundo. Mas a Apple Store, ela vende carregador de iPhone, ela vende adaptador USB. Então,
a galera vai lá mais pra comprar essas coisas, talvez, do que comprar os próprios produtos que hoje em dia muita gente compra online, né? A própria Apple hoje incentiva as pessoas a nem ir pra fila. Não, compra online, chega em casa, faz a pré-venda. Então você vai na loja pra ou pedir assistência técnica ou pra comprar carregador. Então é isso, a loja é um formigueiro, é uma loja cheia. O Marcos falou da loja da Passeio de Graça, essas lojas flagships da Apple são muito cheias também. Eu lembro que quando eu fui em Londres, inclusive, que eu queria comprar uma pulseira da Apple Watch, eu falei, quero comprar a pulseira. Daí o cara, não, pera aí que eu vou agendar aqui pra você, que daqui 10 minutos, você senta aqui na árvore, que daqui 10 minutos o vendedor vem falar com você. Aí ele vem, daí ele, não, pera aí que agora eu tenho que jogar você pra outra pessoa. Cara, foi quase 1 hora pra eu conseguir saber se tinha pulseira, pra daí ir pra um outro setor da loja onde eu podia experimentar a pulseira. Eu falei, cara, é uma pulseira de plástico, né? Não tem pra que ter todo esse requinte pra eu experimentar uma pulseira de plástico. Eu já até sabia qual que eu queria, já sabia o tamanho, eu só queria saber se tinha e queria levar embora. E aí, pra isso, foi toda uma volta que eles deram dentro da Apple. Então, realmente essas mudanças, elas precisam vir, porque a própria, como o Marcos falou, a própria Apple sentiu na época que virou boutique demais e teve que começar a colocar plaquinha. Eu lembro, era na época do iPhone XR. Ela compra iPhone XR pelo amor de Deus, né? Faz trade-in, a gente dá desconto, tem desconto com a operadora, aí somado com o desconto. Parece quando a Samsung lança, que ela fala, lançou por 12 mil, mas se você colocar o cupom, virar o celular de cabeça para baixo, aqui, você ganha um desconto especial. A Apple tava desse jeito naquela época. Mas é porque isso, a Apple, no fim das contas, vive de vender celular e de vender esse tipo de coisa. Então, por mais que ela tente ser uma boutique, na prática não funciona. Ela é uma loja de varejo, então ela precisa ter comportamentos de varejo. Claro que a loja pode ser bonita, pode ser elegante, mas o estilo de atendimento tem que ser uma coisa mais ágil, não tem jeito. E assim, tanto do pessoal de São Paulo quanto do Rio, eu sei que tem pessoas que trabalham na Apple Store que escutam aqui o A Fonte, vocês são heróis, tá? Porque a quantidade de pessoas que uma loja da Apple recebe todo dia é desproporcional em relação a qualquer tipo, assim, não tem... Mas, e a culpa não é de vocês, mas não existe vazão para o que vocês têm que fazer. E por ter virado assistência técnica... sim, passa 10 minutos numa loja da Apple, você vai ver alguém irritado, alguém tratando outra pessoa mal. Tá, é um ambiente difícil, né? E aí o resultado é o quê, né? Você chega lá, primeiro, você tem que estar com o horário agendado. Não existe, né? Caiu a tela no chão, quebrou aqui, vou passar na Apple Morumbi pra trocar. Aí você vai chegar, tá com o agendar, então nem precisa entrar, né? E tem que resolver rápido e aí fica esse clima ruim, né? Vou agendar, beleza, tem pra junho. Caramba, ficar com a minha tela quebrada até junho, né? Então, é difícil e é uma solução que vamos ver como é que a Vanessa Trigubb vai resolver, porque atualmente eu não vejo uma solução para isso, porque a escala do que ganhou é muito maior do que era do conceito lá atrás de ser uma loja da Apple. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Agora, uma outra coisa de bastidor também que pintou nessa última semana foi o seguinte, né? A notícia é: a SpaceX está tentando impedir a expansão do serviço de emergência via satélite da Apple. Eu lembro, não faz muito tempo, uma pessoa que está na minha vida, eu vou dizer assim, ela tende a se informar por meio de grupos de WhatsApp. E ela veio falar para mim, você viu que o Elon Musk fez a Apple colocar de graça Starlink em todos os iPhones? Eu falei, é mesmo? Conta pra mim. E foi uma fantasia toda a respeito de como ele é demais, né? Ele é diferenciado. Falei, tá bom. Quando alguém começa uma frase como, você viu que o Elon Musk, eu já... Exato, né? E eu vejo essa notícia, e aí o lance é que a Apple, para fazer o oferecimento do SOS via satélite, tem uma espécie de parceria. Isso funciona em conjunto com uma empresa chamada Globalstar, que, mal comparando, é uma espécie de concorrente da SpaceX. E agora parece que um dos jeitos que a SpaceX está buscando competir ou impedir a concorrência da Globalstar é impedir que a Apple siga expandindo isso, porque a frequência de comunicação é uma que a própria SpaceX quer usar para expandir as funcionalidades da SpaceX. Aí você volta no tempo e fala assim, tá, essa parceria que a Apple estabeleceu com a SpaceX para tornar o iPhone compatível com a rede da SpaceX para emergência, que não tem nada a ver com o Elon Musk botar no coração dele internet de gás para todo mundo, né?
Era uma forma da SpaceX botar um pezinho ali na Apple pra lá na frente poder atrapalhar a vida da expansão com a Globalstar. Ou tô lendo errado a situação? É basicamente isso mesmo, né? Hoje a Apple trabalha com a Globalstar para fazer essa prestação de serviço de emergência, hoje é o foco, que a Apple recentemente expandiu lá nos Estados Unidos, pelo menos, que você agora pode mandar mensagens por satélite, mas isso continua exclusivo dos Estados Unidos. O resto do mundo, o foco é o recurso de SOS via satélite. E aí, a Globalstar, né, não só a Globalstar, mas a própria Apple precisa de mais bandas porque está aumentando a demanda, né? Um monte de gente usando o recurso, a Apple querendo expandir o recurso para mais países, já tem na Europa, por exemplo. E aí, como é que fica, né? A Apple precisa de mais banda, e aí a Globalstar, para colocar para dar mais banda para a Apple, precisa de uma permissão, né, da FCC, que é a Anatel dos Estados Unidos, basicamente, para poder usar mais frequências de rádio, né, usar mais frequências ali de satélite. E agora eles estão esbarrando nisso, né? Porque, claro, o Elon Musk parece, né, segundo essa reportagem do Wall Street Journal, tá criando ali barreiras dentro do governo, que a gente sabe, né, que ele tá super inserido no governo atual dos Estados Unidos, tá criando barreiras justamente para a Globalstar não conseguir aumentar, né, expandir ainda mais a capacidade deles para atender os clientes, sendo a Apple uma desses clientes. E aí, claro, né, como o Marcos falou, hoje, pelo menos, o recurso do iPhone não compete com a ideia ali do Elon Musk de oferecer internet para todo mundo via satélite. O foco da Apple é realmente recurso de SOS por emergência e agora mandar SMS, mas não tem como usar a internet via satélite no iPhone hoje, né? Até, se eu não me engano, a T-Mobile nos Estados Unidos lançou um recurso lá que eles conseguem usar quando você está sem cobertura deles mesmo, pega lá o satélite da SpaceX, mas é uma coisa da T-Mobile, né? O iPhone em si não tem como, não deixa você navegar na internet via satélite ainda. Mas a gente sabe como que a cabeça do Elon Musk funciona, e aí eu li essa notícia e para mim não foi nenhuma surpresa saber que ele está tentando, né, atrapalhar a vida de alguém de alguma forma. É basicamente a isso que se resume essa notícia, né? A Globalstar querendo expandir ali a tecnologia deles, né? Inclusive a Globalstar usa a SpaceX para lançar o satélite deles, e ainda assim o Musk está ali tentando atrapalhar um pouquinho a expansão desses negócios, com certeza em prol da própria tecnologia dele, né? Uhum. Assim, quanto mais clientes a SpaceX tiver, melhor vai ser para ela mostrar que ela tem uma demanda gigantesca, por isso lá na frente o lance é substituir a NASA no fim das contas, né? Então até a concorrente ela vai levar lá para o espaço para poder primeiro ter essa moeda de troca em cima da concorrente, como você falou, em segundo lugar para mostrar que é uma empresa grande, etc, e que leva muito mais coisas para o espaço por meio de contratos do que qualquer outra empresa que existe no mundo. Isso inclusive a Blue Origin do Bezos, essa é mais ou menos a conta, e a Blue Origin não faz isso ainda, mas quer fazer. Esse é o lance, né? E tudo bem que neste momento, SOS via satélite e talvez SMS não é exatamente o cerne do negócio da Apple. Poder expandir isso ou não? Né? Não é uma coisa existencial. Mas poderia ser. E se fosse, não ia ter DOT de $1 milhão, não ia ter anúncio de Twitter o suficiente. Você tá vendo, adiantou alguma coisa você ficar aí puxando o saco? Não nada, né? Na hora que o bicho pegou, você foi prejudicado do mesmo jeito que teria sido se tivesse feito nada disso. Só vendeu os seus princípios para literalmente nada, né? Mas assim, não tem nada a não ser bastidores dessa notícia agora acontecendo, mas vamos ficar de olho porque isso pode ser um proxy para outras notícias mais importantes que envolvam esse tipo de briga, e é claro que com alguém lá dentro do governo o jogo começa perdido antes de começar, né, na verdade. Então vamos ver o que sai disso aí. Agora teve uma outra notícia de bastidor, essa acho que acaba sendo um pouco mais impactante, pelo menos potencialmente aqui para a vida de todo mundo. Veio lá de Utah, nos Estados Unidos, sobre verificação de idade para a rede social, especialmente. Isso é uma briga que já faz tempo que está acontecendo, eu quero repercutir um pouquinho disso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos que estão rolando no site. Eles estão, por conta do aniversário de 11 anos, com uma seleção de produtos por R$11, incluindo base de carregamento, incluindo
cabo USB-C Lightning, por exemplo, por 11 conto. Eles têm outras promoções rolando, por exemplo, eles têm uma base de carregamento wireless 2x1, você compra uma, você leva duas. Se você usar o cupom GHZ, além disso, você leva por 5% mais barato. Tem uma série de lançamentos, por exemplo, como microfone de lapela, tem cartão de NFC, tem também, eles chamam de Pet Safe, para você botar ali no seu pet. Então você pode ir em gorillashield.com.br e com o cupom GHZ são 5% de desconto cumulativo com os descontos no site, incluindo o de aniversário de 11 anos. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, lá em Utah, nos Estados Unidos, estava rolando um cabo de guerra, porque especialmente quando o assunto é criança em rede social, existem duas escolas de pensamento. A primeira é a seguinte: a rede social tem que ser responsável pelo acompanhamento e pelo cumprimento de leis que falam que criança menor de idade tal não pode nem ter conta, e crianças de uma idade tal a tal tem que existir um acompanhamento, uma diferenciação em relação a contas de adultos em que pode tudo, basicamente, né? A outra escola, e isso é uma coisa que, por exemplo, a Apple apoia. Sim, a rede social tem que controlar os próprios usuários. Já redes sociais, a Meta, por exemplo, falando, a gente? Não, tira essa responsa daqui. A responsabilidade é das lojas de aplicativo. É a loja que tem que limitar e saber qual que é a idade do usuário para poder saber se pode ou não baixar algum tipo de aplicativo. E fica esse cabo de guerra entre a batata quente, né? Jogar um para o outro. Em Utah, lá nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei que deixa a App Store responsável pela verificação de idade de usuários. Isso vai ser usado como argumento do Facebook, por exemplo, para tentar adotar isso em outros lugares. E o contra disso, eu acho que dá até para já incluir esse assunto para poder passar a bola para o Felipe, é o seguinte: verificação de idade, independente de quem faça, geralmente não dá certo. Primeiro, porque a estrutura que você precisa para verificar a idade implica em necessariamente você ter esse dado a respeito da pessoa. E é um lugar a mais para ter esse tipo de dado que ele pode vazar. Pintou nos Estados Unidos faz um tempo, em vários países foi adotada uma restrição de idade para site adulto, por exemplo. Em vários lugares, o site adulto preferiu parar de oferecer o acesso do que fazer a verificação de idade. E tem a ver com verificação de identidade também, que é um pouco mais complicado, mas ainda assim, o lance é: a intenção desse tipo de lei, ela é positiva. É óbvio que todo mundo quer proteger as crianças. Como assim você é contra proteger criancinhas? Não é isso, né? Larga de ser besta. A forma como você aplica isso, ela geralmente tem consequências que não tem nada a ver com o problema que você quer resolver, e você resolve um e cria 4 outros, né? Essa parte de verificação por conta da App Store é uma coisa que o Rambo levantou faz um tempo no ADT, e até agora eu não vi ser respondida por essas leis. Tá, se a criança for no site, ela acessa então? A resposta é sim. Então adiantou de quê, né? Então, essa é uma lei que entrou em vigor lá em Utah. Na verdade, ela entra em vigor dia 7 de maio, então pode ser que tenha algum tipo de decisão que... A gente sabe como é que essas coisas são. Também lá nos Estados Unidos, né? Só aqui que esse tipo de coisa demora para entrar em vigor. Mas está rolando por lá. O que você viu em relação a essa lei que dá pra gente discutir por aqui? É bem isso que você falou mesmo, é uma batata quente, porque fica um jogando a responsabilidade no colo do outro e no fim das contas, acho que os dois lados poderiam melhorar coisas pra mexer nessa verificação, mas né, ninguém quer ter esse peso de fazer isso sozinho. Então, não só a Meta principalmente, mas também a Snap, né, a companhia de Snapchat, que ainda é bem popular lá fora, que o pessoal já esqueceu, mas lá fora a galera ainda usa o Snapchat, e né, o Twitter, o X, também estão apoiando essa medida que passa a responsabilidade dessa verificação de idade para as lojas. Então, no caso, a gente está falando principalmente de Apple e Google, né, com a App Store e Google Play. Então, ela até chama App Store Accountability Act, né, o nome da lei, que foi aprovada lá em Utah, e como o Marcos falou, teoricamente ela entra em vigor dia 7 de maio, alguma coisa ainda pode acontecer, com certeza Apple e Google vão recorrer a essa decisão até onde elas puderem, mas na prática, se continuar como está, daí é a Apple e o Google que vão ter que verificar a idade dos usuários, que eu também concordo que não faz sentido se você pode entrar no site. Tipo, a Apple vai ter que verificar, beleza, mas que a Meta também tem que fazer isso no site deles, o que não é o que vai acontecer, porque daí você tem a idade da Apple de um jeito, aí no site qualquer um consegue se cadastrar, então qual que é o sentido de aplicar tal exigência, né? Enfim, não faz sentido para mim, mas o que eles argumentam, né, o que as redes sociais, né, como a Meta, por exemplo, argumenta,
É que é muito mais fácil colocar tudo isso na mão de uma única empresa, porque daí ela poderia cuidar de tudo de uma vez só, né? Ao invés de o Facebook vai lá e faz uma implementação, daí tem que implementar a mesma verificação no Instagram e depois o Twitter vai lá e tem que fazer a implementação dele para verificar, versus a Apple criar um único sistema de verificação que serve para baixar qualquer aplicativo, né? Então o argumento principal é esse, que é muito mais fácil as distribuidoras de aplicativos verificarem do que as redes sociais. Mas a gente volta para o argumento que se a criança entrar no site, ela cria a conta e isso cai por terra. Então, Mas não resolve o problema. exato. Então, é aquele tipo de lei assim que tá passando assim só para realmente falarem que estão fazendo algo, que na prática vai mudar nada, né? Vai colocar limite na Store. Quem quer criar conta vai abrir o Safari, vai criar conta e vai usar. Então, assim, né, qual que é o sentido disso? Novamente, se fosse uma lei melhor discutida, realmente com uma solução e que fizesse os dois lados implementarem mudanças para verificar ou para dificultar que crianças realmente usem redes sociais, aí bacana, realmente estamos discutindo algo que eu até considero importante, né, a pensar um pouco nessa exposição exagerada que crianças têm em redes sociais hoje em dia. Mas do jeito que está aqui, não vai mudar nada. Então, quem sabe com essa até dia 7 de maio com as empresas recorrendo, talvez alguma coisa mude, mas do jeito que tá aqui, pra mim é só mais é o famoso pra inglês ver, né? Na prática mesmo, é uma lei muito furada. E é isso, assim, o objetivo da lei é o quê? Se é proteger as criancinhas, o resultado tem que ser esse. Ou é punir a Apple por ser, ou a Apple e o Google, no fim das contas, tô falando da Apple porque aqui é o ponto do podcast, mas as App Stores, o ponto é o seguinte, né, na hora que der um problemão, e uma criança fizer uma bobagem, né, fala, tá vendo, a culpa é da Apple, que permitiu, apesar de ter a lei que fala que não pode, ela estava usando o aplicativo, quer dizer então que a Apple é culpada, versus a rede que não olha porque está acontecendo dentro da rede e combate esse tipo de mau uso, né. E eu concordo 100% que a solução tem que ser conjunta. Faz sentido, teoricamente, né? Você tem a conta lá que foi criada como uma conta familiar, quer dizer que o responsável da criança tem... Essa estrutura já existe para outras coisas. Por que não aplicar para rede social também? Perfeito, mas não resolve o problema. E a lei obrigar a resolver uma parte do problema, ela é tão útil quanto uma lei que não existe, porque não resolve o problema, né? Então, isso a gente vai ver muito ainda ser discutido ao longo dos próximos anos, porque enquanto for essa coisa de e ou essa falsa equivalência, essa falsa dicotomia entre ter ou escolher entre A ou B, sendo que a solução pode ser C, D, E, pode ser A mais B, A mais C. A gente vai ver esse tipo de coisa ser implementado, cada estado vai colocar do jeito diferente, vai falhar do jeito diferente, mas enfim, isso está rolando e deve ganhar, entrando em vigor, se em 7 de maio, de fato passar, aí a gente vai ver um aumento enorme de propostas de lei e de coisas parecidas. Mas daqui a 3 anos, quando não tiver resolvido nada, ou tiver piorado o problema, isso vai voltar a ser discutido. E a gente conversa sobre isso também aqui numa fonte. Agora, também esbarrando nessa parte de legislação, teve muitas notícias de bastidores, especialmente na Europa, sobre uso de aplicativos, parte padrão também. E acho que a principal delas que pintou nessa última semana é que uma multa que estava prevista para a Apple sofrer na Europa pode ser menor do que tinha sido previsto antes, e isso tem relação com um medo de retaliação do governo americano. O que está acontecendo? Pois é, tem muita coisa rolando lá na Europa agora, né? Principalmente em relação ao DMA, que é aquela legislação que obrigou a Apple a habilitar o sideloading, não só o sideloading, mas também os navegadores, por exemplo, que lá agora pode ter navegador com um motor de terceiros. E essa notícia está até relacionada aos navegadores, porque na época em que o DMA surgiu, já foram feitas 1000 adaptações ao DMA, né? A própria Apple já teve que mexer em um monte de coisa, mas na época que o DMA surgiu, a Apple deu a opção dos usuários de escolher o navegador padrão do iOS, só que o Safari continuava sendo, né, o principal quando você configurava o iPhone. E aí a União Europeia argumentou, não, mas né, você tem que dar a opção já logo de cara, porque senão o pessoal não vai lá nos ajustes trocar o navegador, tem que perguntar para o usuário qual que ele quer usar. Imagina fazer isso para cada aplicativo do iOS, né? Mas enfim, eles argumentaram isso e a Apple foi lá e colocou uma tela que, quando você configura um iPhone novo na União Europeia, ele pergunta, você quer usar o Safari ou quer usar o XYZ? Aí você escolhe. Com essas mudanças, a União Europeia voltou atrás, diz que ficou satisfeita e que ela não deve
multar aí mais a Apple por conta disso. E aí surgiu uma outra discussão relacionada justamente por conta do cenário atual, né? A gente sabe que o governo do Trump tá tendo um embate basicamente com o resto do mundo, então a própria União Europeia talvez tenha ficado ali com um certo receio de comprar uma briga com o governo do Trump, né? A gente sabe que eles estão vivendo um momento de guerra comercial, e eles falaram, não, beleza, a Apple fez aqui o que a gente queria, não precisa mais de multa, não tem multa, tá tudo certo, né? Então, o pessoal fez essa relação aí com talvez a própria União Europeia, fugindo de uma briga que poderia acabar em algo pior para eles, né? Então, nesse caso, pelo menos dos navegadores, eles aceitaram o que a Apple fez, tá tudo certo, e a multa que segundo, né, o que havia sido determinado pela lei, chegaria a 10% da receita global da Apple. Agora, para eles está tudo certo, não vai ter que pagar nada, né? Mas, novamente, isso é referente aos navegadores, que eles ficaram satisfeitos. Existem outras questões que eles ainda estão de olho, mas talvez justamente por essa tensão entre Estados Unidos e Europa, pode ser que a Europa dê uma relaxada, até porque teve toda aquela historinha, né, de que o Tim Cook ligou pro Trump e falou, pelo amor de Deus, né, a União Europeia é malvada. Essa é a historinha que o Trump conta, né. A União Europeia é malvada, e o Trump falou, não, nós vamos salvar vocês, empresas estadunidenses da União Europeia é malvada. Então, mas claro, a gente sabe que realmente está rolando uma tensão, né, entre Europa e Estados Unidos, e acho que isso acaba se refletindo, sim, nessa questão de legislação e antitruste e, claro, na aplicação de sanções e multas. Só acho curioso como nessa briga para ver quem tem a caneta maior, ajudar o usuário cai atrás do guarda-roupa, né? Ninguém lembra que é para isso que servia esse tipo de coisa. Mas enfim, né? A gente vai deixar aqui na descrição algumas outras notícias sobre esse tipo de assunto, mas como a gente está com o episódio cumprido aqui, eu vou seguir em frente para falar de iPad. Eu achei interessante uma análise que pintou no 95 Mac, falando sobre por que, talvez, que a Apple não colocou a compatibilidade com Apple Intelligence no iPad Boi, que saiu recentemente, e é porque ela não quer vender esse iPad, no fim das contas? Pois é, segundo essa análise, porque saiu um report da SERP, né, que é uma empresa que faz essa análise de dados de mercado, e segundo essa análise, as vendas do iPad Boi cresceram consideravelmente desde 2020. Acho que foi em 22 que a Apple redesenhou o iPad de entrada, que antes ele ainda tinha o botão com Touch ID. Eles redesenharam, ficou mais moderninho. E se a gente pegar o gráfico, realmente, em 2023, a porcentagem, né, que tem o gráfico ali, que é iPad, Mini, Air e Pro. Lá em 2021, o iPad nada tinha 15% do share. 2022 passou para 21%. 23, quando foi, né, o ano seguinte ao redesign, foi para 30%. E no ano passado, 38% competindo diretamente com o iPad Pro. Ou seja, a Apple tornou o iPad mais baratinho, mais apelativo, as pessoas olharam para ele e falaram, esse está suficiente para mim, não preciso comprar um mais caro, né? Então, o iPad mini ele com 9%, o Air com 15% e o iPad Pro 38%. Então, bem interessante, inclusive, né? Ver que o modelo mais barato e o mais caro disputam ali igualmente, mas se a gente voltar uns anos atrás, o Pro ele dominava disparadamente, mais ou menos igual no iPhone, que sempre o modelo mais caro é o que as pessoas acabam, né, preferindo por ser o mais completo, que tem mais recursos. Mas no caso do iPad, talvez as pessoas perceberam que elas não usam tudo que o iPad tem para oferecer, ou não precisam ter um melhor iPad. Eu sempre defendo que iPad é igual, você só escolhe quanto você quer pagar, né? Porque eles fazem mais ou menos a mesma coisa. E aí essa análise lá do Ryan Christoffel, do 95 Mac, ele considera que talvez a Apple não tenha colocado o Apple Intelligence no iPad que ela atualizou recentemente, o iPad de entrada, né? Foi do chip A14 para o A16, mas que não tem Apple Intelligence, e talvez não tem justamente porque a Apple quer vender os iPads mais caros e precisa ter um diferencial para isso, porque se ela melhorou um pouquinho o iPad de entrada e ele já se tornou ali quase ultrapassando o iPad Pro como mais vendido, talvez se ela melhorasse ainda mais, né, colocasse um chip da linha M, colocasse Stage Manager, Apple Intelligence, isso poderia ser um motivo para aumentar ainda mais as vendas do modelo base, que é mais barato e que faria o ticket médio da Apple diminuir, versus incentivar as pessoas a comprar iPad Air e iPad Pro. Então, a análise acaba sendo para esse lado que realmente eu não duvido, né? A Apple, ela
ela, claro que está feliz em vender iPads, mas ela gostaria que você comprasse os mais caros. Sempre a gente fala da escadinha da Apple em ter coisas para te empurrar para cima. Então, para algumas pessoas realmente não faz diferença, elas estão felizes com o iPad barato sem Apple Intelligence mesmo. Mas sempre vai ter aquela pessoa que vai olhar e falar: ah, melhor eu comprar um Air, né? Ele tem mais coisas. Ah, o do Air Pro tem muita diferença, né? Vai logo, compra o Pro. E quando vê, gastou $1.000 no iPad mais acessórios. No fim das contas, isso para Apple é ótimo. Então, a gente não sabe se é isso de fato, mas é uma boa análise pensar que a Apple precisava de algo para impulsionar a venda dos mais caros, que, né, como a gente vê aqui, né? Antes o iPad Pro chegou a quase 50% da divisão ali de iPads e agora está com 38%. Então, para a Apple é mais vantagem em vender os mais caros, né? Uhum. Já faz um tempo, eu sempre falo isso aqui, que a linha de iPads é uma que eu parei de acompanhar, porque não sei nem se a Apple tem exatamente certeza do que ela fazia com cada um dos produtos, o calendário é bagunçado, o overlap entre funcionalidades é gigantesco. Agora, pelo menos tem uma... assim, o fato de não ter Apple Intelligence é um bom diferenciador entre o iPad nada, o iPad Boy e todo o resto, mas não era assim que eu esperava que ela diferenciasse a linha, piorando uma das funcionalidades. Tem toda a questão de que nesse momento não faz falta mesmo, porque quase não tem Apple Intelligence e o que tem nem funciona muito bem. Mas, no longo prazo, isso vai acabar fazendo mais falta conforme as pessoas forem... ela for melhorando, as pessoas forem usando. Mas é uma decisão interessante ela não ter incluído. Agora, esse é um dos aspectos do porquê que pode ter sido. O link vai estar aqui na descrição. Agora eu quero pular para o Apple Watch, que já faz uns bons 3, 4 anos que pintou um rumor sobre como a Apple estava para lançar um Apple Watch que ia ser de plástico, com o design mais quadradudo em relação ao que a gente conhecia. Aí isso vai ter, não vai ser o SE, não vai, etc. E agora pintou uma notícia de que talvez a Apple tenha desistido dessa ideia de fazer um Apple Watch de plástico, que nem ela estava muito satisfeita com a parte de acabamento. O que aconteceu com esse Apple Watch? Segundo o Gurman, porque primeiro que foi o próprio Gurman que falou um bom tempo atrás, que a Apple estava trabalhando num Apple Watch SE de plástico. O SE é o modelo de entrada do Apple Watch. E a ideia, segundo ele, a ideia da Apple era reduzir custos, né? Plástico versus alumínio, um processo mais barato, material mais barato, então consegue diminuir os custos de produção. Se ela ia repassar esses custos ou não para os clientes, aí é uma outra história. Mas a ideia é que para a Apple seria supostamente mais barato fazer um Apple Watch de plástico. E aí também ele argumentou na época que a Apple estava com esse foco de Apple Watch para crianças, tanto que até a gente comentou aqui numa fonte uma vez, lá no site dos Estados Unidos tem uma seção dedicada que nem existe aqui no Brasil, né? Tipo, compre um Apple Watch para o seu filho, veja as vantagens de dar um Apple Watch para o seu filho. Então, todo aquele argumento de, plástico para criança, mais coloridinho, bonitinho, engraçadinho, né? O iPhone 5C do Apple Watch, basicamente. Mas parece que a Apple desistiu, tanto que o Gurman tinha falado que a Apple ia lançar esse Apple Watch plástico ano passado, junto com o Series 10. E a Apple nem atualizou o Apple Watch SE. Aí depois ele, né, falou que os planos foram adiados. E agora, nesse último report, do último fim de semana, ele falou que a Apple teria desistido dessa ideia de fazer o Apple Watch de plástico, porque, segundo, né, os estudos que eles fizeram, não ia valer muito a pena. Pelo que o Gurman falou, a Apple, né, chegou a fazer alguns testes, mas no fim das contas a Apple percebeu que não ia diminuir tanto o custo de produção, assim, até porque eu imagino que ali ela já tá... O Apple Watch SE é basicamente um Series 4 recicladão, né? Ele tem ali aquele design de Series 4, que a Apple deve ter um monte de case de alumínio sobrando para ela usar, e se ela fosse usar o de plástico, ela ia ter que fazer um novo meio de produção, gastar dinheiro com isso, e talvez a economia não seria tão grande assim no fim das contas. Então não ia mudar muita coisa. E eu, particularmente, acho que alumínio versus plástico, o alumínio é bem mais elegante do que se andar com um relógio de plástico no pulso. Então ela parece, né, segundo o que o Gurman ouviu aí das fontes dele, que a Apple teria desistido de fazer esse Apple Watch de plástico, que é um rumor que eu sempre ficava, né, sei lá, eu realmente imaginava um iPhone 5C mesmo no pulso, assim, aquela coisa de plástico colorida e que o plástico a gente sabe risca com mais facilidade, fica todo arranhado depois de um tempo, então que bom que supostamente ela desistiu dessa ideia. Eu vou colocar um ponto contrário aqui, que eu não tive e não teria um iPhone 5C, por exemplo, mas eu achava ele lindo. Primeiro pela diversão das cores e o material, parecia uma cerâmica, era um plástico que não parecia plástico. Tudo bem, a temperatura, mas
Se olhar até uma coisa é a temperatura, outra coisa é a textura, né? A sensação de toque ali. Eu achava super legal. Acho que um Apple Watch coloridão desse tipo ia ser muito bacana, especialmente se fosse para uma linha SE, que a Apple tende a fazer ou mais experimentos ou colocar como uma imposição de mercado diferente, né? Mas se não está satisfeito, não vai lançar, ok. Mas eu olhei para isso e falei, tá. Ele quadradudo eu achava horroroso, né? O que pintou de render, de quando falava que ia sair, mas o formato que existe, colorido divertido, fosse plástico ou não, eu via como uma coisa que ia ser bacana ver no mundo, assim como, sei lá, AirPods coloridos, que eu não tenho expectativa de ser uma coisa dessa, mas que também, né? Falei, poxa, acho que até eu não compraria, mas certamente tem um espaço para isso, mas a Apple tem muitas planilhas que aparentemente apontam que não, e ok, né? Uma coisa sou eu achar aqui, outra coisa é a Apple gastar para poder botar no mundo um negócio desse, né? Mas eu olho e falo, poxa, que pena que aparentemente esse projeto foi engavetado. Agora, o que pintou também nessa última semana que a gente ficou sabendo foi uma espécie de aparente um redesenho ou uma reformulação para a linha do MacBook Pro para o ano que vem. Existe uma história de que deve sair, é óbvio, né, que vai sair ainda nesse ano o modelo do MacBook Pro com o chip atualizado. Poxa, que surpresa, né? Mas pro ano que vem, essa parte redesenhada, eu achei ela uma notícia com potencial mais bacana pra gente discutir aqui. E não é exatamente só um redesenho, mas, por exemplo, adotar o OLED, né, ele ter também o chip M6 também, né? Poxa, que surpresa. Mas essa parte de redesenho me interessou. O que você achou? Sim, porque a gente está com o mesmo design de MacBook desde 2021, quando a Apple introduziu esse novo MacBook Pro, que trouxe o MagSafe de volta, trouxe as portas de volta, a tela com notch. E desde então a Apple vem trocando o chip, mas o MacBook Pro está exatamente o mesmo, né? Teve ali aquela mudança de cor, que antes era assim espacial, virou preto espacial, mas né, o design do computador, a tela, tudo continua igual antes. Parece que para o ano que vem a Apple vai fazer uma mudança mais significativa, então deve ser o primeiro MacBook com tela OLED, o que é bem empolgante, e um design mais fino que eu fico dividido aqui, porque a gente tinha um MacBook Pro que era mais fino, e aí eu lembro daquela polêmica com que, claro, era na época da Intel, então tinha as limitações de hardware, mas que chegou num ponto que a Apple até colocou o primeiro MacBook Pro com processador i9, e aí ele esquentava demais, e a Apple, né, que ele era super fino, tinha um processador super potente, que né, gastava muita energia também, né, Intel, e aí o resultado foi que o computador esquentava demais e o pessoal não curtiu. Né? Então a Apple, com o MacBook Pro de 2021, foi ela admitindo que ela errou com o MacBook Pro. Errou em tudo, né, porque com o Pro 2021 ela tirou a touch bar, voltou para o teclado antigo, né, voltou com o MagSafe, voltou com as portas, deixou ele mais espesso para ter mais ventilação. Claro que agora a tecnologia evoluiu, até com o M4, né, a linha M em geral já é super eficiente, até o M6 a tendência é estar ainda mais eficiente, então isso deve permitir que ela faça um computador mais fino. Se ela conseguir fazer isso sem tirar as portas de novo, eu vou achar super legal, porque realmente o MacBook Pro ele ficou mais tijolinho perto do que ele era antes, né? Ele é bem mais espesso. Não me incomoda, mas de novo, se ele ficar mais fino, mais leve e não perder as portas, aí eu acho bacana. Agora, se ela inventar de tirar portas de novo, aí eu não vou achar bacana. Aí eu prefiro que fique do jeito que está mesmo, porque eu achei muito bom ter de novo porta HDMI, ter o leitor de cartão de memória, essas coisas fazem muita falta para quem é Pro, né? Para o público do MacBook Pro, que é a galera que trabalha com equipamento de vídeo, trabalha com câmera, trabalha com 2, 3 telas, tá ligando device de áudio no computador, então faz falta. No MacBook Air, acho que a galera realmente não sente falta, mas no Pro faz, porque eu, né, por muito tempo, tive esses MacBooks só com USB-C, e quando eu voltei pro Pro, foi tipo, nossa, como eu sentia falta das portas e não, às vezes nem percebia, né? Porque a gente se acostuma com a vida de dongle e carregar adaptador pra lá e pra cá, mas agora tendo as portas é muito mais prático, muito mais fácil. Então, de novo, se ele ficar mais fino e mantiver as portas, beleza, legal. E o OLED, claro, vai ser super bem-vindo, porque a tela OLED ela consegue, né? Tem cores ainda mais vivas, tem aquele preto de verdade. O MacBook Pro tá num meio termo que ele tem o mini LED, que é a tela com né, pontos de iluminação. Mas ainda assim, né? Se você tem um MacBook Pro desses mais novos, colocar uma imagem toda preta e ficar mexendo o mouse, você vê aquele efeito blooming, né? Aquela luz em volta do cursor, porque ela não é uma iluminação perfeita, ela tem pontos de luz, então ele acende toda a área em volta ali
do que não é preto, e isso causa esse efeito meio esquisito. Então, o OLED resolveria esse problema. Fico empolgado, né? Tem um pouquinho de medo desse MacBook mais fino, mas fico empolgado principalmente por conta do OLED. Eu acho que hoje em dia o principal ponto ruim dele para quem tem uma vida mais móvel é o peso. E eu não vejo notícias sobre isso. Ele é muito pesado. Né? Sim. Você compara com qualquer outro computador, pelo amor de Deus. Eu lembro, eu fui visitar meus pais uma vez e eu tava lá com o computador, minha mãe foi tirar ele de cima do sofá, uma coisa assim, ela pegou e falou, meu Deus, você carrega esse negócio todo dia assim, com esse peso? Ela tá acostumada com o laptop do trabalho dela, um bagulho de plástico, né? Não tem nem como comparar, né? São categorias diferentes, é tudo diferente. Mas ainda assim, ele é desproporcionalmente pesado e parte disso, e eu sei que não é de propósito, né? E tem todo o lance de que os componentes internos contribuem para isso, mas eu acho que ele não precisava ser tão pesado assim, existem outras coisas aí pra mostrar solidez e tudo mais. Tem motivo, não é pesado só por ser pesado pra incomodar e pra dar dor no ombro se você carrega, né? Claro. Mas o principal que eu acho que precisava mudar é isso. Aí uma coisa de gosto pessoal, ou de desgosto, na verdade, né? Eu acho feio a curvatura que a Apple adotou faz uns anos na parte de baixo, quando ela mudou, ficou com uma carinha, acho que do jeito ruim, Sim. de coisa meio velha, assim, né? Hoje eu gostava mais quando ele era um pouco mais flatzinho, mas pode ser que tenha mudado por conta de dissipação de calor, para tratar o material desse jeito melhor, etc. A grossura dele não me incomoda, especialmente porque eu sei que se é para trazer os benefícios que você comentou de porta, de bateria, ok. Outra coisa, teclado, né? Como quando abandonou o teclado do borboleta que não funcionava, por que ele foi feito? Era para você ter o mecanismo de teclado ser um pouquinho mais fino mesmo, né? Que no laptop, se você conseguir deixar 1 milímetro mais fino alguma coisa, é um ganho significativo, né? Mas precisava funcionar. Então, entre forma e função, ficou um problema ali. E o LED, que bom, né? Acho que é surpresa. Se no passado você falasse que 2025 ainda não é, você fala, você tá brincando comigo, né? Então, ok. Acho que é um benefício meio, um ganho natural, assim como que ele vai ganhar o chip novo em breve. Mas tá aí, essas são as expectativas todas aí de reformulação. Agora, uma coisa que eu realmente queria ver no MacBook Pro, que até tem rumores disso, é versão com celular. Eu acho que passou da hora de ter um Mac com chip independente, igual já existe no iPad, né? Porque eu sinto muita falta. Tem, o acesso pessoal, que eu viajo muito, então às vezes acabo dependendo de prefiro usar a internet do celular do que usar o Wi-Fi de aeroporto e tal. Só que drena a bateria do iPhone, não é a coisa mais conveniente do mundo. Então, nossa, o dia que o Mac tiver celular, aí eu seria uma pessoa mais feliz. Ótimo ponto. Eu vou deixar na descrição aqui o link para uma foto super velha de um conceito, acho que do MacBook Pro de 2015, talvez, uma coisa assim, que ele tem uma antena que você levanta. Bons tempos, que a esperança é que isso chegar em breve. Mas sim, faz falta e seria... Ia ser caro pra caramba, né? Se você pega a diferença do iPad, por exemplo, o celular para só o Wi-Fi, mas é um tipo de coisa que eu acho que se colocasse no computador da Apple ia expandir para ter mais demanda, mais uso, ia virar o padrão, assim como o Wi-Fi hoje em dia é padrão e normal. Mal vejo a hora desse futuro chegar. Agora, para finalizar o episódio de hoje, 2 rumores sobre iPhones. Um sobre o iPhone dobrável. Aliás, eu vou até aliar com um estudo que eu vi esses dias sobre demanda disso, e outro do iPhone 17. O dobrável, o rumor que pintou, foi que também é uma daquelas coisas que você fala, óbvio, mas agora pintou notícia que fala sobre isso, que a versão aberta, a proporção dele vai ser 4:3, que é, olha só, a proporção da tela do iPad. Você fala, óbvio, mas que bom que agora pintou uma notícia em relação a isso. Os da Samsung, o Fold, é 4:3 a proporção? Acho que não, né? Acho que é quadrada a proporção. O da Samsung é bem mais quadrado. Tá, então, e aí isso significa o quê, né? Que adaptação de aplicativo para rodar no modo aberto não vai precisar, basicamente, porque vai ser ele já rodando ali como se fosse no iPad. Isso é excelente, porque de cara você já parte com compatibilidade com todos os apps, sem ter um trabalho grande de desenvolvimento. Tudo bem que hoje em dia existe todo o esquema de você desenvolver de uma forma mais elástica, talvez, que ele adaptaria ali a tela, mas tem o jeito bonito e o jeito feio. Adaptador automático nem sempre fica bacana, então ele é disponível ali direto para já usar como é hoje em dia. Ok. A notícia que eu vi, acho que foi no fim de semana que saiu da Counterpoint Research, falou que ao longo de 2024, o mercado global de envios de iPhones, de telefones dobráveis para venda no mercado, aumentou só 2,9%, e a expectativa é que nesse ano caia 4%. Aí eu não consigo deixar de voltar ao porquê mesmo que vai lá. Tudo bem que se a Apple lançar isso, vai aumentar a demanda,
dá para entender, né? Um pouco disso. Vai gerar demanda e interesse pelo mercado. No fim das contas, né? Exagerando assim, a Samsung vai ser beneficiada se sair um iPhone dobrável. Óbvio, né? Mas, como a próxima grande coisa do mercado há 15 anos, que até agora não se manifestou, eu olho para esse número e falo assim... eu não sei como não voltar para esse argumento de que pra que mesmo? Só pra ter, botar na planilha aí de iPhone disponíveis tem o dobrável também, agora compre por favor, porque a CIA parou de vender, te lançou o E. Não sei, eu olho pra isso e falo, mas gente, pra que tanto dinheiro pra nada? Pois é, parece mais realmente a Apple, assim como as outras, tentando fazer algo diferente para vender telefone, né? Se realmente é útil. Eu já falei várias vezes, eu já usei dobráveis. Tem sim coisas legais para fazer com eles, mas no fim das contas, é o celular padrão do jeito que a gente conhece, ele ainda funciona muito bem para todo mundo, então acho que é realmente mais um jeito da Apple vender celular para quem tá enjoado do estilo atual. Se ela fizer, também concordo, vai ter demanda inicialmente, mas não sei se é algo sustentável, né? Ainda mais que, segundo os rumores, esse tal iPhone dobrável vai custar bem mais caro do que o que a gente já tem nos modelos Pro. Então, será que a galera tá realmente disposta a pagar mais por um celular que é bem mais caro só porque ele dobra? Tem que ver, né? Esperar pra ver. Pois é. Mas pelo menos se for sair, vai ser com essa tela aberta de 4x3. Agora, para finalizar o episódio, um rumor sobre o iPhone 17 foi um vazamento que disse que ele deve mesmo contar com gravação de vídeo 8K para essa próxima geração. E me ajuda a entender, Felipe, gravação em 8K, na prática, além de ocupar muito mais espaço, que benefício que isso oferece? E eu não estou sendo irônico, tá? Que benefício que isso oferece pra gente poder deixar o pessoal mais a par do só... legal, 8 é melhor que 4? Mas na prática, no dia a dia, o que dá pra fazer com isso? Claro, o pessoal se pergunta muito até porque o 8K, como padrão de TV mesmo, ele nunca decolou, pelo menos até hoje, né? Porque já faz muito tempo que vende, TV 8K, é super caro, mas tem. Mas nunca foi muito pra frente. Então, o que você vai fazer com conteúdo 8K? A utilidade maior acaba sendo para quem edita vídeo, porque você tem uma flexibilidade maior para cropar esse vídeo sem perder qualidade, tal qual se hoje você grava em 4K. É que hoje o 4K já virou um padrão, então normalmente você já se grava em 4K e publica em 4K, mas para rede social, por exemplo, você filma em 4K para postar em 1080p no Instagram. Você tem um recorte de 4 vezes mais a resolução que você está colocando ali. Se eu precisar recortar algo que eu filmei no iPhone para fazer o videozinho do Instagram, eu consigo fazer esse recorte sem perder qualidade. Dar zoom no zoom digital, né? Consigo fazer isso sem perder qualidade porque o 4K é muito maior que 1080p. A ideia do 8K é mais ou menos isso, né? Tanto que hoje, né, quem é muito caro também, e tem, né, as câmeras 8K, aquela Red, o pessoal, né, mais profissional geralmente filma em 6K, 8K. Então, se eu não me engano, em um dos takes daquele behind the scenes de Severance, dá pra ver lá que eles gravam com uma câmera 6K, aparece lá, resolução 6K. Então a indústria já grava em resolução mais alta, mas pra conseguir ter essa flexibilidade, precisa aumentar um pouquinho, tirar alguma coisinha. Você dá um zoom ali e você não perde qualidade, porque o resultado final vai ser um arquivo em 4K e você gravou em uma resolução maior. Então, o benefício maior é realmente esse, é você gravar numa resolução maior para ter uma possibilidade maior na pós-edição, para fazer um trabalho ali que você consiga dar um zoom digital sem perder qualidade. E aí, esse rumor, a gente já falou no 95 Mac no ano passado ainda, antes do lançamento do iPhone 16, que a gente já tinha escutado de uma fonte que a Apple tinha testado no próprio iPhone 16, que supostamente o chip A18 ele já consegue lidar com vídeo 8K, mas que ela não habilitou isso porque daí não teria em todas as câmeras, né? Hoje, para você ter vídeo 8K, você precisa ter um sensor de pelo menos 35 megapixels. E aí hoje a gente tem no iPhone 16, no Pro no caso, a Ultra Wide é de 48, a principal é de 48, mas a lente de zoom, né, a teleobjetiva, ela é só 12 megapixels. Então, daí, no caso, se a Apple habilitasse o 8K no iPhone 16, ele só funcionaria na lente principal e na ultrawide e o zoom não funcionaria. Então, a Apple, com certeza, assim como quando ela lançou o 4K, ela falava, olha, 4K em todas as lentes. Com o 8K vai ser a mesma coisa. Então, esse ano tem um rumor de que a Apple vai colocar uma lente de resolução maior de 48 megapixels na teleobjetiva, né? Ela vai ganhar um sensor de 48 megapixels. E aí, com isso, todas as câmeras traseiras do novo iPhone serão capazes de filmar em 8K e ela deve habilitar esse recurso, que, de novo, não vai ser para você
ver um vídeo mais bonito na TV, nem nada disso. Eu até acho bem possível que seja algo exclusivo dos modelos Pro, assim como o ProRes, todos esses recursos que a Apple acaba limitando para os modelos Pro, justamente focado na galera que edita vídeo, que precisa, né, dessa resolução maior para ter essa maior liberdade de edição e não necessariamente para jogar o vídeo numa TV 8K. Acho que não é essa a ideia do 8K por enquanto. Uhum. É interessante ver toda a migração conceitual da câmera do iPhone como a ferramenta de escolha ou perfeita para a geração de conteúdo, porque todo jovem, de uma forma ou de outra, se interessa por isso. Então, é que nem, sei lá, né? Quem ganha dinheiro com música é quem ensina música, né? Ao invés de 1 em 1 milhão que compra uma guitarra e vira uma banda famosa e etc. Então, o professor de guitarra é que ganha de todo mundo. É meio isso, assim, que eu tô vendo a Apple adotar de estratégia de criação para o iPhone. As câmeras são as câmeras de escolha pro Barba fazer os vídeos dele. Porque tem um monte de gente que quer ser igual ao Barba. Então vai acabar comprando junto. A gente vê muito isso acontecer. Então você ter o iPhone como uma referência de câmera de criação de conteúdo para filmar Severance não, né? Mas ainda assim, para filmar filmes e vídeos e clipes e etc. Ele ser assim, a escolha não é assim, compra o iPhone ou um Android, mas qual iPhone compra para girar meu conteúdo? É excelente, né? Então você ter os iPhones de base filmando 8K, porque com isso vai disponibilizar a ferramenta não, né? Um material para que depois possa ser tratado. A premissa básica da compra não é se, mas sim qual você compra. É interessante ver nos últimos anos a migração disso, de antes que era o quê? O iPhone é a melhor câmera fotográfica do mundo, né? Logo no começo, quando a Apple passou a falar sobre fotografia, esse já foi a base do argumento. Eu lembro do Phil Schiller falando, acho que foi o Phil Schiller, né? Ah, gente, as câmeras mais usadas do mundo, tem essa, e lá em cima tem um iPhone, ele já é a câmera fotográfica mais filmada do mundo. A Apple chegou a fazer campanha, né, de TV, que tem aquele comercial, né, todos os dias as pessoas tiram mais foto com o iPhone do que com qualquer outra câmera. Exato, e por anos e anos teve o clicado com o iPhone, aí virou filmado com o iPhone, olha a diferença, né? E você vê, né, a evolução disso para virar agora o 8K, para que isso possa ser usado, né, como ferramenta básica, ou insumo básico de você criar o seu conteúdo. É bem interessante ver essa narrativa e como, de fato, criação de conteúdo é o que está movendo muito do mercado digital. Ainda, não sei, mas é o que está movendo o mercado digital. Bem interessante isso. Com certeza. Vai ser muito legal ter o 8K. Agora eu fico me perguntando como é que a Apple vai fazer para colocar tudo isso no iCloud, né? Porque até hoje ela nunca reformulou esses planos do iCloud. Eu mesmo já tô perto de estourar os meus 2 teras, porque eu ando gravando bastante vídeo. Isso em 4K. Né? Agora imagina 8K. Espero que ela aumente os planos do iCloud com esse iPhone novo. Duvido, mas espero. Isso é... Não. Tão cedo. Mas sim, excelente ponto. Teve o lance de um codec mais eficiente para vídeo, ou foi para foto que pintou no último iOS? Acho que foi para foto. Na verdade, assim, até para vídeo tem, mas, né, para quem grava essas coisas em formato, a Apple agora tem o ProRes, no Log, não sei o que, isso acaba consumindo mais espaço, né? Não tem jeito. Pois é. Acho que o que a gente vai ter que passar a fazer é voltar a ter a disciplina de selecionar o que a gente quer guardar. Porque por muitos anos, você viaja, quer dizer, eu tô projetando, tá? Eu viajo, tiro um bando de foto e elas ficam lá. Versus o quê? Antes era o quê? Você tira 200, essa não, essa sim. Das 200 ficavam 12 que você guardava pra ter. Hoje em dia, a galeria de fotos, eu vou falar que de todo mundo, é uma mistura de 60 fotos do gato, de 5 minutos, que você usou uma, se usou, um bando de boleto, uns prints que você nunca mais vai usar, né? E foi acumulando. A gente perdeu esse lance da escassez de espaço, né? Eu acho que vai voltar isso. Do lado da Apple, claro, que faz muito sentido para ela. Quanto mais cômodo ela deixar pra gente virar acumulador digital, pra precisar ter mais iCloud, beleza. Mas aí vai com o lance de que até hoje os 5 GB de graça ela não deve mudar tão cedo. E para quem bate mesmo no limite de iCloud, que nem o seu caso, Felipe, eu acho que tem uma porção pequena das pessoas, e nesse momento, para ela compensa o quê? As pessoas acumularem mais o digital para fazer a escadinha para chegar nesses 2 TB, que eu vou chutar que hoje em dia é minoria ainda. Com certeza. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/145, ou também os links estão na nota aqui do episódio no seu player de podcasts. Obrigado
a Gorilla Shield e a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, ao pessoal dos reviews e da recomendação que ajudam o A Fonte a chegar ainda mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento para a Alura o IA Sob Controle e sai todo sábado do Mac Magazine minha coluna opinativa, fim de semana passado, sobre como com o Mike Rockwell à frente da Siri, ela tá sim em boas mãos, espero. O link vai estar aqui na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.